isto é médias res, eventualmente hei-te de apresentar ou não. A cena da apresentação retira-te da conversa. Há certas abordagens que te fazem retirar da conversa. Se estiveres em palco, frases ou certas expressões que quebram a suspensão da descrença. Sim. E muita gente usa, não sei se mais agora, se menos, isto é só uma piada. Parece-me que esse tipo de coisas são... Estou a brincar, não é? Yes. É Não é mais preciso dizer. boletas do que outra coisa. A não ser que pegues nisso para brincar, há sempre uma forma de dar a volta. Começando por aqui, o podcast é um formato que se massificou e não sei se em Portugal começou entre os humoristas, mas agora toda a gente tem um podcast. Eu sou um ouvinte de vários podcasts, mas a ideia que me dá, dando enfoque só nos podcasts de humor, é que está toda a gente a falar das mesmas coisas. Às vezes tenho a sensação, às vezes não é só a sensação, às vezes é factualmente isto. Apanhas 2 semanas e os temas passam, os temas, depois os ângulos, as palavras sobre os temas e parece que passam de humorista para humorista. Há aqui já uma espécie de... Não nos demos conta e isto tornou-se uma espécie de fábrica. Sim, percebo. Não sei se tens sentido isso. Pá, eu não sou um consumidor muito grande de podcasts. É mesmo muito raro ouvir portugueses, ouço mais estrangeiros, mas mesmo assim não sou assim um grande consumidor. Mas tipo, às vezes uma viagem grande sou gajo para ouvir, mas consigo perceber através dos reels que vão aparecendo, ou uns cortezinhos aqui e ali, que eu acho que isso pode acontecer, mas também acho que é mais nos podcasts que se calhar falam mais da atualidade, não é? Acabas por ter aqueles 2 ou 3 temas quentes da semana em que acabas por não conseguir fugir deles, ou faz parte do teor do podcast falar um bocadinho da atualidade, e aí acaba toda a gente por tocar um bocadinho nas mesmas coisas. Acontece o mesmo se for um programa de comédia tipo sobre notícias, não é? Tipo infotainment e não sei o quê, acaba por ser difícil de fugir disso. Há poucos formatos originais, acho eu, de comédia, de podcasts, que acabam por ser comediantes a conversar. Acho que ainda não se conseguiram fazer muitos, a não ser, só me lembro do Bastos, não é? Que fez a cena do hotel, que é totalmente diferente. Tudo o resto anda um bocadinho à volta do mesmo. Comediantes a ter uma conversa como se fosse no café. O que é uma conversa? Isso pode ser dissecado. Talvez tu e o Hugo Gonçalves sejam um bom exemplo. Até podemos depois explorar onde é que nasceu essa dupla. Das duplas mais felizes, apesar do Hugo não ser humorista, o vosso podcast é um híbrido, a tua parte comédia, e o Hugo, não sei se vou errar na trajetória, mas parecia-me que ele antes era a parte mais séria e aos poucos foste contaminando o Hugo com alguma galhofa. Às vezes já se invertem os papéis também. Na questão da comédia, alargável a todos os podcasts que eu ouço, muitos com o pretexto de ser uma conversa raramente o são. São 2 monólogos em que, quando há pontos de vista discordantes, o outro parece que não ouve e segue o seu raciocínio como se o outro não tivesse dito nada. A verdadeira conversa, quanto a mim, é tu diante de um ponto de vista discordante, ou fortificares aquilo que vais dizer, ou recuares. Assim parece uma falsificação de conversa. Parece-me que este é um modelo muito, se calhar, levado a outro patamar, naquele regime de influencers, e era mais aí que eu estava a pensar na questão dos temas sempre iguais. Parece-me que no universo da atualidade pouco ou nada há a fugir. Ou és o primeiro, ou és aquele que no final faz a piada panorâmica e pões o lacinho e fechas o tema. No entanto, depois há ao lado de não quereres ir para a atualidade, mas também depois há certos temas mais carregados que pertencem, por exemplo, ao teu universo e que muitos comediantes têm recuado. Eu recordo-me, salvo erro, foi no podcast Humor à Primeira Vista, eu já não me recordo da citação, o que é que disseste, mas estavas a falar de um humorista típico que, diante de um tema complicado, quase que pede desculpa. E tu dizias, se é para pedir desculpa, se é para ir a medo, mais vale não fazer. E a ideia que me dá, olhas para o universo dos podcasts de humor, quase todos fizeram o mesmo passo de dança, recuaram. Cada um depois tem a sua linha. Nem estou a pensar na questão dos limites do humor. É a sua linha que não me interessa ou não me faz rir. Cada um tem uma tendência. Eu procuro aquele tipo de punchline porque eu tenho alguma ligação com aquilo. Claro, é uma inclinação. E é isso a que eu me refiro. Parece-me que, olhando panoramicamente para os podcasts de humor, se tu fizeres uma espécie de crítica, verificas que há um grupo de temas que andam a saltar de podcast em podcast.
Parece que entramos aqui numa espécie de comboio e ninguém consegue olhar de fora. Isto é tudo quase a mesma coisa. Não me estou a desenturmar. Eu faço parte do mesmo comboio. Eu não saltei com o comboio em andamento. Eu faço parte do mesmo comboio. Aquele magnetismo do trend. Não é? Há um trend a acontecer. O tempo de vida que o humorista dispõe para mamar das tetas do trend é pouco. Sim. Tu tens de aproveitar. Eu acho que com o apagão ficou claro. Quase tudo o que se faz é esquecível. No apagão, ninguém teve a pensar aqueles reels de comédia que eu deixei de ver. Ninguém, em comparação com outras figuras que se calhar até partilhamos as mesmas referências, sei lá, o Josh Carlin, ou só para dar a título de exemplo, para ficar claro, para não usar um exemplo mais refundido. E não sei se nós não caímos todos nesta armadilha de estarmos a fazer uma espécie de humor fabril. E depois olhamos de fora, estar o comediante X ou o comediante Y ou Z, pouco difere. Sim, eu acho que há aqui uma trajetória, ainda é um mercado, falando dos podcasts, não é? Um mercado relativamente recente, que começou, como dizias, acho que com os humoristas, não é? Fora aqueles que eram programas de rádio e depois foram transformados em podcast, aqueles que surgiram mais só como podcast, eram de malta do humor e muito feitas para malta do humor também. Era tudo sobre atuar, sobre o processo de escrita, sobre private jokes do meio e assim. Acho que foram os primeiros podcasts a surgir, foram esses. E que hoje em dia se calhar até já há mais público para isso, porque acho que há muito mais malta interessada nos meandros da comédia e em todo o processo que leva alguém a escrever texto, depois a testar, depois a fazer stand-up ou o que seja. E pronto, acho que começou por aí, depois alargou-se um bocadinho aos podcasts formato mais quem começou primeiro o Maluco Beleza, não é? O do Rui Unas, o formato mais Joe Rogan, com um convidado completamente diferente e ali uma conversa, e ainda continuas a ter desses, e acabam por ser aqueles que muitas vezes funcionam, porque também tendo convidados é mais fácil às vezes de divulgar, e depois tens esses em que são comediantes à conversa sobre vários temas. Eu lá está, eu não sinto isso que nos podcasts que seja tudo igual, sinto nos reels de stand-up ou de sketches, que estamos a convergir para uma coisa que é isto tem que bater, eu estou a gastar dinheiro ou tempo a fazer isto, tem que bater, e para bater, na esmagadora maioria das vezes, tem que ser uma coisa mais simples e mais relatable. Tem que ser. Mesmo que já mais pessoas tenham feito, lá está, a originalidade foi substituída pela trend. Antigamente era plágio, hoje em dia é uma trend. Fazes uma coisa igual a não sei quantas e é uma trend. Acho que nos humoristas isso não acontece tanto, até porque ainda há um bocadinho de código de honra do mas já vai acontecendo. Já essa linha que antes me parecia que estava bem definida, está-se a esbater. Não sei se muito por culpa do TikTok. O TikTok é que levou essa febre do trend a um patamar nunca visto. Sim, e acho que acontece. Há temas em que acho eu que mesmo que quem os faz, e eu também os faço de vez em quando, que eu sei, já a gente falou nisto, é impossível neste universo agora que nós estamos expostos de centenas a milhares de comediantes todos os dias. Fazemos essa análise superficial que é, como o tema é igual, logo o desfecho é igual ao beat. Sim. Então se usássemos esse raciocínio a tudo, os poetas que estão a escrever sobre amor no século XXI já... Sim. Ou seja, é o que tu fazes depois... Com esse ponto de partida é ou tens unhas ou não tens unhas para dar qualquer coisa. E esse qualquer coisa às vezes é uma coisa mínima. Às vezes noto que nem essa coisa mínima é dada. E para dar um contraste, tu e o Hugo Gonçalves fazem, e é muito raro ser feito no mundo do podcast, vocês não têm medo de voltar a repescar uma coisa que disseram há não sei quantos episódios, ou foi clarificado, porque nós... Quando estamos a conversar, nós não usamos as nossas melhores palavras nem os nossos melhores raciocínios. Sim, e nem tens acesso a tudo, ou mudas de opinião, com base num facto novo. Ou às vezes nem nada de exterior. Fomos refinando, sim. Fomos nos livrando das gorduras e agora temos uma coisa mais citável, pichável, se alguém quisesse vandalizar um muro. Vocês fazem-no várias vezes. E isso não é prática comum. Sim, mas eu acho que lá está, é uma comparação... Eu não sei se será o único podcast em que é um humorista e um escritor sério, dessa parte... com base no jornalismo e com esse passado jornalístico dele. E então acho que aí é muito mais fácil, nós temos mais sítios para onde ir. Mesmo eu, quando estou ali, eu não estou a ser humorista. Obviamente que a minha maneira de ser puxa mais para aí, mas eu não estou propriamente preocupado em fazer piada ou fazer... Quando fazemos ao vivo é diferente. Às vezes que fizemos ao vivo eu sinto muito mais pressão de
de ouvir o público a rir e de tentar meter ali umas larachas. Mas dá-te Ali gozo. depende muito do dia, estás a ver? dá-te Dá-me gosto fazê-lo rir a ele, claro. Sobretudo quando ele está a construir aquele argumento e nota-se uma arquitetura fria e tu vais lá com o martelo Sim. derrubar. Sim, isso dá-me gozo como me daria, lá está, se estivesse a falar com ele no café, como amigos, ele a dizer isso e eu fazia isso para o fazer rir a ele. E acho que isso depois, obviamente, tem a repercussão de se o faz rir a ele, à partida também me faz rir a mim, se faz rir a nós, a quem ouve também será divertido, porque vêm dois gajos que estão ali a conversar e a divertir-se. Mas lá está, acho que temos essa vantagem de podermos fazer um podcast sem uma única piada, um único riso, e quem nos ouve acho que vai gostar na mesma se a conversa for interessante. Enquanto se tiveres um podcast assumidamente de humorista e feito só por humoristas, se não há risos no meio, o público pode ficar um bocado, isto não tem piada nenhuma. Injustamente, porque pode ser também só interessante e não ter piada. Acho que não há essa obrigatoriedade no formato podcast, pelo menos para mim não há. Posso fazer daqui advogado do diabo, também não percebo essa expressão. O diabo é um ser cheio de recursos. Será que ele precisa de um advogado? E a partir dele consegue representar-se ele mesmo, não é? Com tantos poderes, não precisa de um advogado. E é um bocado pretencioso da nossa parte, acho que não precisa. O gajo tentou ludibriar Jesus. Sim. Dar aqui um lado para sair um bocadinho chispas. Há muitos podcasts de humor. Isto é em Portugal e estou a pensar nos Estados Unidos, acontece exatamente a mesma coisa. Não sei onde é que o fenómeno nasceu, mas aquele fenómeno que o humorista de há uns anos gostava de ridicularizar, aquele riso enlatado da sketch comedy, e depois mais à frente começou a ridicularizar na rádio, continua presente. Os risos da rádio parece-me que estão cada vez mais estridentes. Sim. O que prova mais uma vez que o humor não tem poder nenhum, nem na política, nem neste tipo de coisas. No entanto, onde eu queria chegar é que os humoristas estão a apropriar-se destes tiques. Ou seja, de ter alguém lá que ri muito alto, quase para dizer para onde é que o público se deve rir. Ou seja, friamente não vejo grande diferença entre um programa da rádio e alguns. Pois há variações. Eu só estou aqui a pintar os traços gerais, não quero ser minucioso. Não há grande diferença entre um programa da rádio em que se diz bom dia e ri-se, tanto que eu já ouvi um riso após um bom dia. A não ser que tu tenhas uma forma muito peculiar de dizer bom dia, em princípio não devia existir um riso depois. Eu acho este fenómeno engraçado. Eu não sei se tem que ver com o medo do humorista ao silêncio ou se é aquilo que tu estás a dizer. O humorista atual está muito consciente que o riso deve existir. Então, se não existe, nós enxertamos-lo. Sim, eu não sei. Ou seja, é diferente pôr riso enlatado de... Mas não achas que ou de alguém estar lá e rir-se e ter realmente um riso mais estridente. Se é forçado ou não... Isso só quem faz isso saberá. Não sei, estás a ver? Acho que eu conheço pessoas que se riem sempre muito alto. Costumo dizer, se o público stand-up fosse como eu havia silêncio na sala. Eu vou ver o melhor stand-up, o meu favorito, e eu, no máximo, esboço um sorriso e deitar pelas narinas. E é isto. Porque, não sou uma pessoa assim muito expansiva nessas situações. E há malta que se ri estridentemente. Acho que há alguns programas... Por exemplo, eu costumava dizer aquele programa da MTV, o Ridiculousness, que havia lá, era o gajo que apresentava, depois havia lá o gajo que mexia nos controles e havia lá a rapariga que basicamente só se ria. Mas aquilo era de uma importância extrema para o programa. Primeiro porque os risos dela eram genuínos, porque tornava aquilo tudo muito mais divertido. Eu já vi agora, recentemente, apareceu e ela já não está lá, está outra pessoa. E o resto é tudo igual e o programa tem metade da piada. E eu acho que isso acontece em vários programas, em vários formatos, onde tens essa pessoa... Havia um podcast do Ricky Gervais, o Ricky Gervais Show, que era com o Stephen Merchant e com o Carl Pilkington, que era um produtor dos gajos, que era uma personagem que nunca ninguém soube muito bem se era escrita, se não era, de tão incrível que era. E aquele podcast vive das coisas absurdas que esse Carl diz, absurdas e geniais ao mesmo tempo, algumas, mas vive sobretudo do riso tipo histérico e genuíno do Ricky Gervais ao ouvi-lo dizer aquelas coisas. Dou por mim a ouvir aquele podcast e a rir-me, estás a ver? Por causa disso. Se não tivesse esse contraponto do riso do Ricky Gervais, que me parece completamente genuíno, aquilo não tinha metade da piada. Isto é uma coisa muito humana, o riso contagia, não é? Por isso é que vês stand-up ao vivo, vais-te rir muito mais do que ver em casa. Eu estou ciente de que isso acontece. Aliás, eu recordo-me ter tido uma conversa já há uns anos com a Joana Solipa, estava a fazer uma tese de doutoramento sobre o stand-up em Portugal. Dissemos uma coisa em cima do joelho e depois fui ver e afinal tinha razão de ser. Já desde o tempo do teatro Shakespeare havia figuras no teatro cujo papel era rir para... Ou seja, neste ponto eu acho que não há figuras pagas nos teatros de stand-up para explotar o riso. Ou seja, o fator do riso, eu percebo que contamina, por exemplo, analisado friamente,
aquilo que muitas vezes, num episódio recente que foi com o Marcos Bilro, estávamos aqui a pensar no Hermano José, que lhe está a acontecer um fenómeno a respeito dos escritores que já morreram. O processo está fechado, já só recordamos 3 ou 4 coisas. O Hermano José ainda está vivo, mas está a acontecer um fenómeno que é a síntese. Já estamos a sintetizá-lo e mesmo humoristas já só se recordam 3 ou 4 coisas do Hermano. É o gajo que entrou num estúdio de televisão e com a caçadeira, deu uns tiros, depois é aquele blooper que ele se farta de rir. Do note Pirim-Pampalheite de Alheio Woman. Exatamente, vou aí. E qual é o outro? E outra coisa. É engraçado esse fenómeno que nos dá modéstia. Uma figura como o Herman, muitas vezes é só já recordada por essas 3 coisas. E isso eventualmente vai acontecer, porque já aconteceu a figuras do mesmo nível na história, é só uma questão de tempo. Exatamente esse blooper que eu quero tocar. Esse blooper, se tirarmos o riso, não é nada. Não há ali grande distorção, não há ali grande engano, é só a reação do Herman a uma palavra que normalmente não é usada e aquilo vai sempre num crescendo. Ele ri-se e contamina toda a gente que se ri. Mas a nível de, se fizermos uma antologia do humor português, aquilo não vai lá estar porque aquilo não é passável de... Pode não estar lá como peça criativa, mas como o principal do humor, que é fazer rir, se calhar estará. Se calhar é das coisas que mais fez rir pessoas. Eu não estou a dizer que tenho ou não razão, eu só estou aqui a explorar caminhos. Sim, também não estou a dizer, ou seja, obviamente que tu pôres um blooper, tu podes dizer, ok, mas este blooper é o resultado da criação que houve antes, seja da personagem, seja da escrita, do guião, que gerou este blooper. Não vem do nada também, não aparece no vácuo. Se fosse só bloopers, não tinha tanto peso. É o contraste. E até porque normalmente tu riste de bloopers que já viste o sketch ou que já conheces a personagem. Se tu vis um blooper do nada, sem teres visto o sketch, vais-te rir muito menos. Podes rir, porque há alguém a rir-se, é sempre divertido. Mas eu já por acaso tive uma vez uma ideia que era fazer uma série de sketches em que era só bloopers. Todos os sketches, do início ao fim, tinham bloopers no meio, bloopers no fim, às vezes acabavam com bloopers. Era pensado para isso. Depois podia correr mal porque às vezes há sketches que uma pessoa acha que vai ver risos e não há. Dessa série de bloopers era a cena a sério. Era a cena a sério, sim. Boa séria, sem piada nenhuma. Era um bom conceito. Por acaso já tive uma ideia também há uns anos, era exatamente isso que estás a dizer, mas no universo da Bíblia. Episódios bíblicos em que era só bloopers. O riso parece-me que é contagiante. Se calhar então temos que voltar a pôr as quedas, porque as quedas parecem-me aquilo que se costuma dizer, a queda envelhece mal. Depende. A comédia envelhece mal. Sim, mas a queda, por exemplo, a queda está cá desde o início. Suspeito que não houve um século na história humana em que este século não está para as quedas, ninguém ri de quedas. Mas antigamente se calhar rias de quedas daquelas, o slapstick comedy, não é? Tipo alguém em palco a fingir quedas, ou os palhaços, e hoje em dia isso já não faz tanto rir. Riste se vires mesmo alguém a cair na rua, pá, que não se aleje muito. Mas será que é preciso cair? No dia das eleições assisti a uma semi-queda e fez-me rir. Porque era uma senhora que... Como é que se pode adjetivar uma senhora no século XXI sem parecer assim Mas era uma modelo, uma mulher bonita, vestida de forma despropositada para quem vai às urnas. Não faz sentido, não faz sentido. E ela estava a andar como se estivesse numa passarela, só que tropeça no passeio e desmonta aquela figura toda. Sim. Não chega a cair. Mas aquele momento em que ela está em personagem, eu sou a mulher mais linda aqui da freguesia, tropeço no passeio e desmonta, aquele momento, e não chega a cair, aquela semi-queda foi suficiente para me fazer rir. Acho engraçado este poder da queda. Assim que cais, tudo se desmonta. Sim. E é o humor relatable, não é? Porque todos nós temos medo de cair em público, ou já caímos em público, e eu lembro perfeitamente, uma ou duas vezes na escola, cá à frente de toda a gente me esbardalhei. Isso fica cá para sempre. Lá está, estamos a misturar, se calhar, o riso com despropositado não, sem ser de propósito, com o riso, com uma peça criativa, ou o que seja, com o propósito de fazer rir, em que a guarda das pessoas está muito mais em alta. Por isso é que é muito mais fácil fazer rir a fazer crowdwork do que contexto. Ou fazer improviso. A guarda das pessoas, do público baixa, é tipo, ok, isto está a sair neste momento e andou o desconto que isto não foi trabalhado e não foi escrito e, portanto, pode ser ter um bocadinho menos de qualidade e vai sacar muito mais risos, porque parece ali no imediato. E eu acho que isso acontece. E há bocado estávamos a falar um bocadinho também da trendização do humor, e começou lá fora com o Andrew Schulz e depois com o Matt Rife. Hoje em dia a malta mete muitos clipes de crowdwork
Eu não sou muito fã de crowdwork, já vi crowdwork incrível, muito bem feito. Não sou muito fã, também porque não o sei fazer. É um bocadinho também a inveja de quem faz crowdwork muito, muito bem, mas baixa um bocadinho, acho eu, a bitola do que é o stand-up. Pá, ao perguntares, vocês são um casal, há quanto tempo? Ele não sabe, não sei o quê, não sei o que mais. E repara, eu se for fazer crowdwork eu vou fazer isso, porque eu não consigo fazer melhor. Vou fazer isso. Mas baixa um bocadinho a bitola, a expectativa do público. Para quem não conhece muito stand-up, às vezes chegam lá a pensar que vai ser uma conversa com o humorista, e baixa um bocadinho. Às vezes vejo reels de crowdwork, é tipo, para que é que tu puseste isto nas redes sociais? Está muito mal. Mas saca risos. E a malta curte, portanto eu é que estou mal. Sempre essa destrinça é para um público que pode não ser formado nas escolas do humor. Um humorista ou um aspirante humorista tem um olho muito mais bem treinado e por vezes, principalmente em Portugal, sei lá, um James A. Caster em Portugal dificilmente teria o impacto que tem noutros sítios. Não somos um país que dê para gajos de nicho fazerem carreira disso, é difícil, não é? Tens muita malta que é mais para o meta, mais o absurdista, que lá fora, sendo nicho, é um público, podem ser milhões ainda assim, não é? Ou centenas de milhares, e dá para viveres disso. Pá, cá se tiveres, faz um gajo de nicho, tens 2 ou 3 mil pessoas, só, mesmo que gostem muito de ti, é difícil fazer carreira disso. E eu acho que às vezes há malta que começa por esse caminho, pá, muito mais original, e vês malta a começar que é tipo mesmo muito diferente e original, e depois notas o que é uma standardização, porque o mercado assim o pede. E dentro desse standard, depois tu podes ser muito original dentro do padrão. Há gajos que são mainstream e que são muito originais e têm muita qualidade. Nem tudo o que é... Não sou nada daqueles gajos, o que é mainstream não é original ou não tem piada. Não. Há pouco estávamos a falar dos formatos de podcast. Se pensarmos que um monólogo, alguém sozinho a falar para o microfone, é um formato, isso não é impedimento de haver vários estilos dentro. Há muita gente a fazer o mesmo estilo, mas depois vou dar um exemplo para não ficar sempre no abstrato. O Miguel Vaz é alguém que se singularizou dentro desse formato. Arranjou uma voz, esquecendo o stand-up, porque também gosto, mas só focando na questão do podcast dele. Dentro do formato que é comum a várias pessoas, é um microfone e um gajo, se reduzis ao mínimo, mas é igual um microfone e um gajo. Não, ele depois, mesmo pegando por vezes em temas da atualidade, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas volta e meia vai, ele depois subverte e leva para a sua província. Parece que surgiram aqui várias confusões. Por exemplo, o humor de observação muitas vezes confunde-se com só apontar o dedo. E só isto, se tu fores um gajo muito bom a apontar para sítios onde ninguém aponta... Sim, às vezes a premissa já vale, não é? Só isso já és um gajo do caraças. Normalmente não estás a apontar para sítio que não esteja a ser visto pelos demais. Convém, a partir do enfoque, aquilo ser a porta de entrada para outra coisa. A respeito do crowdwork e do improviso, tem aqui este fator de envelhecer muito mal. In loco, perfeito, parece que o gajo sacou aquilo da cartola, mas num formato duradouro. Vais percebendo a cada vez que vês as fragilidades daquilo. Ao contrário do texto, que se for bem feito, a coisa aguenta-se. No crowdwork, aquilo parece vai derretendo. É uma espécie de pintura do Salvador Dalí, no sentido em que vai perdendo a forma. No Twitter, antes de ser uma coisa mais ou menos saudável para andar lá, os tempos muito recuados já são uns anos, e haver uns ativistas anti-humor na medida em que fizesse o que fizesses acerca de piadas sobre sexo era sempre apelidado de piada fraca. E eu fazia muita confusão. Pode ser, eventualmente pode ser, mas não é pelo facto de fazeres uma piada de sexo que é uma piada fraca. Não, seja qual for o tema, mesmo que seja um tema que já toda a gente bateu, podes sacar uma piada incrível com aquilo, não é? Mesmo às vezes, entre comediantes, eu noto esta fragilidade. A validade da piada, se a piada é boa ou má, nada tem que ver com o tema. Nada tem que ver com o tema. Nada. Pá, houve um boom gigante, não é? Na comédia em Portugal, principalmente em termos de stand-up e de comédia, da diversificação da paleta de humor que tu podes escolher. Antigamente havia 2 ou 3, estavam na televisão, e se querias humor era aquilo. E agora tens dezenas e dezenas, tens tours a toda a hora, salas escutadas pelo país todo, que era uma coisa impensável na altura, não é? Há uns anos. Era o Herman e mais ninguém. Ou depois tinhas teatros de comédia e revistas, que é outro tipo de humor e que ainda vende para um público tipicamente mais velho. E houve um crescimento muito grande e formaram-se, acho eu, várias referências
fez com que muita malta nova começasse no humor e que tenha essas referências também. E que não são assim tantas, da malta que explodiu por completo. E que é normal que a malta quando comece, pá, que afunile muito por aí até se descobrir. Quando eu comecei, quando a malta que começou comigo, tipo há 10, 11 anos, que foi se calhar essa segunda fornada a seguir ao Levanta-te e Ri, ou uma coisa assim, ou primeira fornada após segunda fornada do Levanta-te e Ri, e os primeiros que surgimos na internet, via-se claramente, e a toda a gente, eu próprio vejo vídeos meus e vejo lá, e ainda hoje vejo referências de muitos tiques do Ricardo Araújo Pereira, do Bruno Nogueira, que eram os gajos que eu consumia mais, vias noutros gajos muitos tiques do Sinal de Cordes, vias noutros gajos muitos tiques do Salvador Martinha, e se calhar essencialmente esses, fez com que a malta, parecíamos todos muito, muito iguais dentro dessas referências, e parecíamos todos que estávamos a tentar copiar as nossas referências. Hoje em dia já não se nota isso tanto, acho que cada um depois, quem continuou e descobriu a sua persona e foi fazendo coisas, foi para um caminho diferente, em que agora pessoas que estão a começar, estão também a começar com essa referência. E eu acho que isso acontece, e nos podcasts, como é uma coisa, tens logo acesso, não é? Porque não precisas de ter muita experiência de palco, ou de coisa, podes começar logo com um podcast e estás no teu primeiro ano de comédia, não é? Quando fazes um programa de sketch é muito mais difícil, já tens de ter alguma, apostar mesmo naquilo a sério. Tens acesso a essa malta que também está muito ainda no início e que ainda está a descobrir a sua voz, e isso pode fazer com que se calhar uma pessoa olhe para lá e pareça que são muito parecidos uns com os outros, mas eu acho que é só também ainda estão no seu caminho, porque eu lembro perfeitamente no início, vejo a minha primeira atuação e é tipo, é Bruno Nogueira com expressões de Ricardo Araújo Pereira. O que é que sucede? Mas isso é uma coisa que ficou no léxico de todos os humoristas. A gente diz falecer em vez de morrer, o que é que sucede? Uma série de coisas que ficam, tal como eles também tinham do Herman, e se calhar o Herman tinha de outros, dos Monty Python e de uma série de coisas. Nesse aspecto, o Ricardo Araújo Pereira, se houver alguém com vontade de fazer isso, a influência que ele teve a nível de tiques de linguagem. Sim. Gato Fedorento, sim, mas fora de Gato Fedorento, eu recordo-me de... Não sei se isto ainda tem impacto, mas qualquer programa onde o Ricardo Araújo Pereira tivesse, se ele usasse uma palavra que não era comum, nos dias seguintes era a palavra mais procurada no Pribram. Havia sempre esta ligação. Ele usava uma palavra qualquer que não era do domínio comum e, entretanto, era uma das mais procuradas no Pribram. Estão muitos olhos tentar perceber o que é que o Ricardo Araújo Pereira diz para o lado da comédia, quer mais para o lado do humor político, que me parece que é um termo cada vez mais conturbado, quanto a mim. Antes de ir aí, se é que vamos, como é que conheceste o Hugo? Qual foi o passo assim decisivo para vocês começarem a fazer o Sem Barbas na Língua? Eu conheci-o, acho que foi em 2015, que foi ele que me abordou, porque ele trabalhava numa editora, porque lhe chegaram às mãos, ao computador, ao telemóvel, textos do blog que eu tinha na altura, e ele achou que aquilo podia ser interessante para editar em livro, as crónicas do blog. Eu já nem me lembro se o blog na altura já tinha assim um alcance grande ou não, já devia ter alguma coisa, mas não sei se era uma cena como chegou a ser ali durante 1 ano ou 2. E foi, combinámos um café, falámos, eu tipo, okay. Eu já tinha pensado nisso, mas eu tinha pensado fazer uma edição de autor, ou até só PDF, se bem que já estava tudo no blog, mas pronto, parece-me giro. Pronto, foi esse processo. Foi o editor da cena, não é? E fui selecionando textos com ele, não sei o quê, coisas que valia a pena ser reescritas, coisas originais só mesmo para o livro também. E depois ficou essa relação, e não sei se o segundo livro que eu lancei ainda foi com ele como editor, nessa editora, já não tenho certeza, mas é possível. Lembrei-me que queria fazer um podcast e convidei. Achei que pelas conversas que tínhamos tido, tipo das vezes que tínhamos estado juntos, eram conversas interessantes e que iam para muitos campos que eu gosto, e que dava, lá está, uma camada diferente ao podcast, em vez de serem eu com outro humorista. E nós não temos ainda assim, se calhar nunca nos tínhamos sentado muitas vezes a conversar, mas pareceu-me que ser... Depois eu tinha visto o programa dele, que era o Portugal Meu Amor, acho eu, na SIC Radical, há muitos anos, e lembrava-me disso. Vocês já comentaram isso algumas vezes, a ideia que me ficou é que ele às vezes não gosta muito porque já se passou tanta coisa depois disso e às vezes vêm ter com ele ainda sobre esse programa, ou estou errado? Não sei, por acaso nunca tive essa noção. Acredito é que, se calhar... Há muitas coisas que ele faria diferente, não é? Que fez com pouco orçamento, e coisas que se calhar temas que hoje em dia que ele até pode ter mudado de alguma opinião, não sei. Mas nunca me pareceu assim envergonhado com isso. Claro que acho que ele deve gostar de ser mais reconhecido e elogiado pelos livros, que é o foco dele, não é? E aquilo a que ele dedica mais a vida, do que se calhar por esse programa. É a mesma coisa.
Eu prefiro que me elogiem pelo meu espetáculo de stand-up do que pelo post dos Globos de Ouro, estás a ver? Exatamente. Gosto que façam pelos dois, mas se tivessem que escolher um, prefiro que reconheçam a qualidade Sim, do stand-up se te do que... virem na rua, não quero. Olha, ali vai o gajo que postou a cena do Sim, Globo que de fez a Ouro. cena dos Globos de Ouro. Está-se bem, é bom na mesma, é melhor do que não conhecerem de todo, mas pronto, foi isso. Pá, depois começámos e houve ali um bocadinho de alguma intermitência no início, porque pá, havia semanas que não fazíamos, ou não sei se parámos mais do que isso, mas às vezes não éramos tão regulares, mas depois a coisa alinhou. Começámos, acho que começou a ficar muito mais dinâmico. Eu lembro no início que às vezes era... Saíamos de lá e era tipo... faltava isto, faltou aquilo, ficava um bocadinho morto e não sei o quê. Foi continuando e aqui estamos há 8 anos, pá, a fazer isto. Deve ser assim, pá, de podcast deste formato longo, de conversa, não é? 1 hora e tal, com maior longevidade, se calhar, não sei. Pelo menos dos que surgiu na internet, sem ser de programas. Que, bem vistas as coisas, não é qualquer relação que consiga juntar todas essas horas de conversa. Não há. Sim, sim. Sim, acaba por ser, pá, são 1h30, quase 2 horas de conversa. Nós já temos, no dia estamos a fazer essas contas, 380 episódios, mais 300 que são os mais pequenos, só para patronos. Sim. Pá, e se calhar já há quase 1000 horas de conversa. É muita hora. E por isso é que às vezes nos repetimos e falamos as mesmas coisas, porque às vezes, como acontece numa conversa de 2 amigos num café que revisitam histórias e assuntos que já falaram 1000 vezes. Já uma trajetória que também é aplicável à comédia, mas no podcast, muito daquilo que vocês fazem, às vezes não é aquele típico pôr por ordem as atualidades. Vocês normalmente olham um bocadinho mais de fora e pegam na atualidade, e para perceber se aquela atualidade faz sentido com o que está atrás e com aquilo que eventualmente irá acontecer mais à frente. Pelo facto de, parece-me, pode ser uma visão pessimista, o mundo começou a afunilar numa espécie de circo de notícias negativas, ou pelo menos estamos numa espécie de Segunda Guerra Fria, no sentido em que há tantos malucos que dá a impressão que um dia há um gajo que se passa, vai um bocadinho mais além e nós acordamos, ok, o mundo está prestes a acabar. Okay. Sim, sim. Parece que estamos na iminência, não é? O grande maluco estava bem localizado. E entretanto ele abriu sucursais em todo o lado. Sim, há vários malucos agora, não é? Não se torna pesado. O humor tem sempre esse lado de aliviar as coisas, mas pelo facto de estar sempre a chafurdar em certos temas, aquilo que eu invejo em parte, ou gabo, se calhar a palavra mais correta é gabo, pessoas que é a esfera política, e pelo facto de estar sempre, seja na esfera nacional, epá, às tantas chega, epá, isto é mesmo degradante, não é? Às vezes até pode perder a vontade de fazer comédia, porque é tão degradante quando começas a perceber as minudências e como isto está tão conspurcado a um nível. Já sentiste isso alguma vez? Ou tens ali o podcast e depois desligas completamente? Tento desligar, por exemplo, Twitter. Pá, eu não vou ao Twitter já, hoje em dia. Eu não tenho telemóvel, tenho aqui, vou lá para meter coisas, pá, e meto e base. E às vezes vou lá para ver que se deu merda e estou lá a espingardar nos comentários. Mas tipo, fazer scroll e ver, pá, sempre que eu faço isso, 2, 3 minutos, é tipo, pá, isto não há aqui nada. Se for uma notícia importante, eu vou sabê-la de outra forma. Sim. E só vejo pessoas a discutir disto e daquilo. E então tento resguardar-me um bocadinho. Tu que foste pioneiro a descobrir portais para o Brasil, já abriste vários portais para o Brasil. É verdade, sim. E é um portal, bem, aí é que se abre Onde mesmo. Onde é que ele fica? Porque eles são muitos, não é? São muitos mais do que nós. E, portanto, estatisticamente, há muito mais grunhos lá. Porque são muito mais do que nós. Não estou a dizer que os brasileiros são mais grunhos, atenção. E então, quando se abre o portal, quando foi a cena do Bolsonaro, eu tenho... não diria centenas, milhares de mensagens, dezenas, centenas de áudio de malta a chamar-me nomes, no Instagram já depois, estás a ver? E abria-se o portal uma vez e outra vez também já não sei porque é que foi. Mas, pá, tento resguardar-me. Em termos de... eu nunca escolho os temas do podcast, é o que leva, eu não sei o que é que ele vai falar, o que é que ele vai trazer. Às vezes eu tenho uma outra história que levo para lá, mas normalmente vou sempre ao sabor das coisas que ele traz. E já conversámos depois em off, é tipo, pá, já se calhar tipo, imigração e chega, vamos dar uma pausa, não apetece falar disto. Então, às vezes até convidados que gostávamos de ter lá e pensamos, pá, mas se esta pessoa for lá, já vai ser uma conversa sobre isto e já temos falado bem disto. Então um bocado farto. Portanto, a situação política em Portugal, nestes últimos meses, é tão cheia de temas, seja o Chega, seja o Luís Montenegro, cada vez que abrem a boca parece que pá, é quase impossível virar as costas, não é? Uma pessoa que diz... Sim, pá, é um terreno mesmo fértil para o humor. O humor político nunca foi bem a minha cena, às vezes faço umas coisas, mas nunca foi de todo o meu foco. Muito quando o Rei faz anos, na altura das eleições, ou quando há assim algum evento bastante absurdo, que são muitos, é verdade, mas nem vou muito por aí. E ali, como acabamos por fazer, no meio das piadas, uma conversa também séria, das nossas opiniões,
Depois sinto que é mais bater no ceguinho, é tipo, eu já disse que tu ainda tinha a dizer sobre isto, sobre aquilo. E às vezes há esse cansaço que sentimos porque estamos aqui num círculo vicioso de notícias, de a esquerda diz isto, a direita diz aquilo, a culpa é deste, a culpa é daquele, aqueles atacam, se aquele foi apanhado que afinal é pedófilo não sei onde, então do PS não dizem nada que também havia não sei do quê. E andamos aqui todos nesta rodinha de hamster quando há temas que realmente são importantes e ninguém os discute. Não é o meu papel, né? Não é o papel do humorista discutir isso, mas pessoas que deveriam estar a discutir isso e a arranjar soluções estão perdidas em celemazinhos de merda. Que também é sintomático quando do outro lado do público estão à espera que o humorista seja a voz da razão, é sinal que o circo já pegou fogo. Se o único sensato que há é o humorista, então está tudo perdido. Sim, é uma coisa que é muito recente isso. Tu estares à espera que o John Oliver seja o gajo sensato e o gajo que vai... Mas não achas que morreu agora com... Não sei se já viste aquele... Já falaste com o Hugo. Aquele festival de comédia na Arábia Saudita. Sim, falámos sobre isso. O facto de aparecerem lá aquelas... Pelo menos duas figuras... Estão lá mais, mas o facto de aparecer lá o Dave Chappelle e o Bill Burr parece que ruiu pelo menos essa ideia. Quanto a mim, pelo menos consigo ver a comédia, mas... Aquele ênfase do Dave Chappelle e o Bill Burr em certas coisas, em todo tipo de hipocrisias, e depois ele faz aquilo. Será que ele precisa mesmo de dinheiro? Será que... não sei, duvido que seja isso, não sei o que é que eles se já se justificaram ou não que o tenham de fazer, atenção. Acho que não sei, eu falei sobre isso, eu não sei o que é ter aquela projeção e oferecerem-me cheques de 1,5 milhão, não é? Se me dessem 1,5 milhão eu ia, foi isso que eu te falei no podcast. Mas a se me dessem 100 mil euros hoje, por exemplo, eu não iria, se calhar. Já dava muito jeito 100 mil euros, mas não me resolve a vida. Se me dessem 1 milhão ou 2 milhões, que me resolve a vida, eu não tenho que me preocupar com a reforma, se calhar ia... Depois tinha que arranjar ali uma forma e nem que doasse parte do dinheiro para depois para calma associações que defendem causas que a Arábia Saudita criminaliza, né? Como LGBTs e violência contra as mulheres. Em que a obra foca num certo tipo de temas em que estão sempre a apontar o dedo e depois alguém acena com um molho de notas, deixa de fazer sentido. Mas eu acho que as pessoas se vão esquecer. Acho que as pessoas se vão esquecer disso. Acho que há ali mas, por exemplo, eu não sei o valor que está envolvido, posso fazer aqui uma espécie de estimativa assim por alto. Eu recordo deste valor, o último especial do Seinfeld, ele levou mais ou menos 100 milhões. Eu suponho que este seja mais ou menos o valor que o Bill Burr e o Chappelle, mais coisa, menos coisa. Sim, eu acho que o Chappelle foi 40 milhões por 2, o Bill Burr se calhar... Pagam-lhe ali 20 milhões por cada special, 10, não sei, porque não é um gajo tão transversal como o Seinfeld. Mas pronto, que seja, 10 milhões são. Gajos que oferem isso, fora as tours, fora os 1000 projetos onde eles estão metidos. E no Chapéu é mais engraçado, tendo em conta a biografia dele, que saiu do lugar de projeção onde estava porque queria ser contra-sistema e agora passou este tempo todo e deixa-se entregar. Mas que valor é que estamos a falar? É que 1 milhão... Sim, acho que o que eu ouvi falar foi tipo, era 1 milhão e tal para o Bill Burr e para o Chappelle, pronto. Ou seja, que não seria grande coisa. Mas o que eu acho é que também se gerou, tipo, à volta das coisas, espera-se demasiado. Nós estamos a falar, da Arábia Saudita, que é um aliado dos Estados Unidos, com quem há negócios, com quem se compra petróleo, com quem gira ali aquele dinheiro sujo e anda ali, e os presidentes, seja o Trump, seja o Biden, todos os que passaram por lá, têm a Arábia Saudita como um parceiro e como um aliado. Todas as pessoas que vão meter gasolina sabem que estão a dar dinheiro àquilo. E, portanto, também me parece estranho só haver essa revolta contra os humoristas. Acho que a revolta tinha que ser maior, então. Apesar de eu perceber, e também me pareceu meio hipócrita. Principalmente essas duas figuras que eram tão vocais em relação a certo assunto, tu desfuma, não é? Sim, eu dizia, a única hipótese de tu saís bem disto era tu dizeres, que provavelmente é o que eles dirão, e eu não acredito propriamente nisso, que será, ok, então, mas se nós temos uma sociedade que é fechada e que comete estes crimes contra a humanidade, contra os direitos humanos, e essa sociedade está a tentar abrir-se, e a comédia é uma forma deles mostrarem que são uma sociedade muito mais aberta e que pode alargar essa liberdade de expressão e não sei o quê. Portanto, nós queremos fazer parte desse movimento que vai abrir a Arábia Saudita para o mundo e para o Ocidente. Mas esse vai ser o argumento usado. Sim, é verdade. Não, Jimmy Carr já utilizou. Depois de ouvir o que ele disse, já não me lembro bem, mas o tom era esse. Esse é o contributo malvado dos psicólogos.
utilizamos a ressignificação para tudo. Uma coisa má, adaptá-la de forma a sairmos todos por cima. Eu acho que é o grande contributo da terapia contemporânea. Olhas para um inferno e vais moldando até aquilo se tornar um paraíso. E toda a gente fica bem na fotografia. O gajo que foi mais dos que eu ouvi, lá está, eu acho que as pessoas não têm que se justificar. Depois o público, se quiser deixar de seguir por causa disso, tem todo o direito e é perfeitamente legítimo. Ele não tem a obrigação de se explicar. Mas o Tim Dillon disse, ele acho que foi lá e disse que ia ganhar $300 mil, e ele disse, o que é que interessa se eles têm escravos? Eles pagam-me o suficiente para eu olhar para o outro lado. E ele, ao dizer isso no podcast dele, foi removido do festival, foi convidado a não participar. Ou seja, ele foi. Mas essa é a resposta certa. Essa é a resposta certa. Nesse sentido, foi mais chapéu que o chapéu. Ok, mas vou já dizer esta. Sim. Claro que são estilos diferentes, mas é uma coisa quando publicidade, que as pessoas, não, eu fiz esta publicidade porque me identifico muito com este produto e com esta campanha. Não. Isso pode ter sido um bónus. Fizeste esta publicidade porque te pagaram o suficiente para tu a fazeres. E depois o conceito é fixe, e se deixaram fazer uma coisa engraçada, melhor, ótimo, juntaste o útil ao agradável. Acho que também não há muito pudor, que haver muito pudor nisso, de dizer isso, de dizer, olha, foi 1,5 milhão. Eu tenho, o meu custo de vida é alto, este 1,5 milhão não é só para mim, porque o meu road manager vai ganhar, o meu agente vai ganhar, os técnicos vão ganhar. Ainda vou perder dinheiro. Dinheiro. Eu achei que devia ir. Olha, pronto, é o que é. Azar. Se sou hipócrita com isso, se calhar sou, mas quem não é? Agora, claro que a próxima vez que falarem de uma certa determinado assuntos, perdem um bocadinho a legitimidade. É como um gajo, estás sempre a falar de corrupção e não sei o quê, depois descobriste que tu nunca passavas fatura de nada. Perdias um bocadinho a legitimidade de fazer humor com isso e gozar com isso quando tu não compras a tua parte. Isso aí cabe ao público. Mas eu percebo, também me fiquei um bocadinho desiludido com esses, porque acho que são aqueles que não precisam de dinheiro, que esse dinheiro não muda. Para os outros, percebo perfeitamente. Mas a gente tem vamos fazer um exercício. Jorge Carlin, nesta situação, ia ou não ia? Não sei, o George Carlin tinha muitas dívidas. Pois tinha. Tinha muitas dívidas. Às tantas era logo o primeiro. Se calhar era o primeiro. Ainda bem que ele morreu muito antes. A pessoa gosta de pensar que não. Só que lá estamos a olhar para um humorista como alguém que deve ser um farol da moralidade e da ética, quando não deve. Aquele humorista é para fazer rir. Não interessa. Aliás, isso vê-se com o caso do Louis C.K., não é? De separares a obra do punheteiro, não é? Ou se calhar a obra é o punheteiro, ou seja, é o artista. No caso dele é muito difícil de separar, não sei se isso aconteceu contigo. Depois de saber o que se sabe, à luz desses novos acontecimentos, se fores ver a série dele, realmente faz muita referência à masturbação na série, mas mesmo muita. E sempre fez no stand-up. Sim, sempre fez. Mas às tantas é de despropósito. Porque raio é que está? Não fazia sentido. Ou seja, havia aqui um enfoque, só que, mas seja como for, não me espantou vê-lo no cartaz. Espantou-me foram essas duas figuras. Sim. Essas figuras porque já tem um historial, sobretudo o Bill Burr agora nestes últimos tempos, parecia que estava quase a sair da esfera do humor para sair para o ativismo e de repente... Às tantas é uma espécie de Borat, ele estava, não, isto é tudo a fingir. Tudo a fingir. Por exemplo, o George Carlin, nesta situação, estivesse vivo, sendo a mesma pessoa, se ele fosse, toda a obra dele perdia peso. Não sei, estás a ver? É isso que eu não sei. Eu acho que perde porque nós não conseguimos diferenciar, mas não deveria. Tipo, se continuas a ouvir Michael Jackson e R. Kelly e não pensas nos comprovados, os outros não muito comprovados, abusos a menores que houve, e se tu consegues fazer isso, tu não conseguires rir-te de uma piada de um humorista só porque ele foi meio hipócrita nessas questões políticas, também não é muito justo. Lá está, se calhar nós esperamos demasiado retidão dos humoristas e não devia ser. E revela o panorama onde estamos. Deixámos de olhar para certas figuras porque já não nos dizem nada, os políticos já não exigimos nada deles. No caso do Brasil, do Léo Lins, o Léo Lins foi condenado por fazer piadas com uma série de minorias e não sei o quê. O Bolsonaro não tinha feito piadas, tinha feito comentários em tom sério, discriminatórios com gays, com negros, com indígenas. E ele foi presidente do país e nunca foi condenado à prisão por causa desses comentários que teve. Ou seja, a piada, naquele contexto brasileiro, a piada de um humorista, que pode ser exatamente o oposto e servir para o oposto, foi mais grave do que o presidente do país ou o candidato a presidente fazer comentários verdadeiramente discriminatórios e racistas e xenófobos. E isto mostra que é tipo, está tudo trocado.
Está tudo Sim, trocado. sim, expressões também muito bonitas como racismo recreativo. Sim. Brincar com o racismo é pior do que ser racista. É, Não é? é. Hoje Se em vires um dia parece que racista, sim. não brinques com isso. Se é para Sim. fazer, falo como deve Sim. ser. Gostamos de pessoas honestas. Se vais fingir que és racista, tens mesmo que ser racista. Senão. Mas Não. o processo do Leo Lins é um fartoteu. Eu li-o de uma ponta à outra, para já está cheio de gralhas. Eu não percebo como é que passou e ninguém viu, nem o Leo Lins, nem a juíza, em vez de ter em conta, está lá, não te consigo dizer a página que eu não tenho aqui, tenho no outro quarto, tendo em conta. Ok. Num processo onde dá um peso enorme naquilo que se pode e não dizer, é um gajo ao qual está a ser retirada a liberdade e depois está um tendo em conta. Como Sim, assim? sim, sim. Vê-se que não há muita preocupação com a palavra Exato, escrita, né? exatamente. E eu gosto de pensar, os advogados não leram, a juíza não leu, o próprio Léo Lins não leu. Eu gosto de pensar num cenário em que ninguém leu a sentença. É Está muito toda a provável. gente a falar, este cenário de está toda a gente a falar de uma coisa que ninguém viu propriamente, Sim. fascina-me. Eu gosto muito deste universo, que me parece que é para onde nós estamos a caminhar. Já o vi várias vezes em relação a livros. Por vezes já há esse fenómeno em que um crítico está a criticar um livro com base na crítica do outro crítico, e esse crítico também não leu o livro, leu a crítica do outro lado qualquer, e Sim, entretanto sim. há uma multidão de pessoas a falar aparentemente criticamente do livro sem nunca ninguém ter lido nada. E eu Sim. acho este fenómeno lido. Eu acho este Isso fenómeno acontece no cinema e na escrita. Isso é. Aliás, basta uma coisa tornar-se um fenómeno de vendas para ter depois não sei quantas críticas de falta de qualidade por parte de pessoas que nunca viram e que até podem estar certas, nunca viram. Queria Mas é. voltar mesmo até ao início, ao teu blog. Há pouco estavas a falar que no início notavas os ticos, seja do Ricardo Aruz Pereira, do Bruno Nogueira. O blog não foi de alguma forma o teu exorcismo? Pelo facto de escreveres tantas vezes, foste libertando desses ticos e por aí, pela força de escreveres tanto, que eu recordo-me, seja naquela altura, seja hoje, muito poucas pessoas escreveram tanto como tu escreveste naquela altura, tirando, sei lá, o Ricardo Aruz Pereira, essas figuras já afirmadas. E até podemos dar outra linha. Parece-me que a escrita foi perdendo prestígio. Hoje dá-se muito valor a certas palavras que ninguém sabe bem o que é, como a autenticidade. Quando chega à escrita, toda a gente fica calado e os grilos começam a cantar. E consegues hoje perceber a importância de teres tido o blog e do que é Sim. que retiras hoje, por exemplo, ao stand-up? Ganhaste método nessa altura? Eu acho que acima de tudo, serviu para eu perceber que tinha um gosto de uma coisa que eu não fazia ideia que tinha, de escrever, e que essa minha escrita iria resvalar para a comédia ou para a tentativa de. E não foi pensado, quando eu criei o blog, não pensei, vou falar de atualidade ou de coisas do dia a dia, nunca pensei, vou fazer crónicas de humor, não era o objetivo, nem nunca foi o objetivo mantê-lo, era só para me entreter. E portanto aprendi isso, sobretudo isso, deu-me o gosto de fazer. Era uma coisa que eu chegava a casa depois de trabalho e é tipo, ok, hoje vou escrever, e escrevia, não digo todos os dias, mas se calhar em média, houve ali anos eu fui ver que eu tinha tipo 300 crónicas por ano, eram quase todos os dias. Havia dias que eu lançava 2, porque se eu fazia uma a mais eu pensava, vou lançar hoje para me obrigar amanhã a escrever. E crónicas grandes, estamos a falar de muitas delas de 10 mil caracteres para cima. Não estou a dizer que isso é bom, eu estava mais na quantidade do que na qualidade, se calhar, mas deu-me esse gosto e acho que me deu, se calhar, ferramentas e estaleca para hoje em dia eu consigo agarrar num tema e desenvolvê-lo facilmente. Por exemplo, para stand-up ou para outro tipo de crónica. Acho que não tenho muito medo, se calhar, outros formatos nunca fiz, tipo ficção, isso, ou guiões, assim, ainda nunca fiz nada muito a sério, mas agarrar num tema numa crónica, tipo, ok, tenho este tema, eu sei que eu vou conseguir desenvolver e relativamente rápido. Portanto, acho que me deu essa estaleca que me ajuda no stand-up, ajuda-me a valorizar a escrita e a piada em si, porque depois quando eu comecei a fazer stand-up eu lembro-me de me dizerem assim, o texto é só 10, 20%, 80% é a entrega, e eu, estou fodido porque se eu tenho alguma coisa é texto, o resto eu não tenho carisma em palco, não tenho a entrega, não tenho nada. Acho que fui conseguindo trabalhar nisso e hoje em dia acho que tenho uma entrega com a qual eu já me identifico, porque já sou mais eu em palco e antes não era. Consegui evoluir bastante nesse aspecto, mas era a escrita, eu nunca pensei em fazer stand-up, nem nada disso. Portanto, acima de tudo, deu-me isso. E depois era um exercício fixe, era mesmo um hobby. Chegava a casa e eu fazia aquilo sem ganhar nada e sem pretensão de ganhar nada. Eu tinha o meu trabalho, estava lá, tranquilo. A coisa escalou muito, muito mais do que eu estaria à espera. Eu lembro-me nos primeiros textos, ou assim, ter tipo 1000 pessoas a ler. E 1000 pessoas e graças. Houve alturas em que o blog, acho que chegou a ser o blog mais lido em Portugal.
tinha tipo 2 milhões por mês. Era uma coisa que os cronistas de jornal não tinham aquelas views nas crónicas deles, não é? Com plataformas muito maiores. Era uma coisa que era muito lida e partilhada. Lida, mas não sabe, né? Dá um clique para abrir a página, veem tanto texto e saem, não sei se liam depois ou não, efetivamente. Mas começou a ter esse impacto e isso motivou-me a escrever mais. O feedback foi fixe, dava-me gozo. Também gerava alguns ódios, que eu achei sempre divertido desde o início, e alguma controvérsia, que acho que me ajudou. Acho que não se pode dizer nada e as pessoas ficam ofendidas. A mim deu-me um jeitaço. A mim deu-me um jeitaço a ver esses lasers que um gajo tinha que desviar e às vezes tocava de propósito só para... E conseguiste usar isso a teu favor, quer em conteúdo, quer nesse aspecto... Há pouco estavas a dizer que usas de forma higiênica o Twitter. Uhum. Já te desligaste um bocado dessa persona? Se te vierem dizer qualquer coisa, antes parece-me que o teu impulso era ok, vou, porque isto vai sair qualquer coisa. Estás mais resguardado, não é? Não, ainda faço, só que não faço muito no Twitter. Porque no Twitter era só bots e só merda e tipo não dá tanto gozo, estás a ver? É uma selvageria também, não é? Mas no Facebook, quando meto lá coisas da política PUS e da cena da flotilha, depois fui lá para os comentários entreter-me e no Instagram também de vez em quando. Como eu não lanço tanto conteúdo regular, já não publico um texto todos os dias ou um vídeo todos os dias, então tenho menos conteúdo desse. No Natal, quando lancei uma série de sketches agora de Reels no Instagram, abri o portal para o Brasil. E o portal para o Brasil com uma cena a gozar com Jesus Cristo foi divertido também. Não me desliguei muito disso, acho que é uma coisa que me dá gozo a fazer e consigo, acho eu, perceber bem quando é que eu ainda estou naquilo porque me está a dar gozo e sei que está a divertir as pessoas, ou já fui capturado também naquele sentimento de agora vou responder a esta pessoa e vou sair por cima, porque também acontece, não é? E tento ter noção disso, porque quando isso acontece, tipo, eu já estou com aquela energia negativa e já meio tipo estressado, e tento afastar-me um bocadinho. E se calhar antes perdia mais tempo nesse loop. A ideia que me dá, eu recordo-me de um segmento que a Cátia Domingos fazia, que era o jogo do tanso. Resumidamente, não sei se vou fazer justo, mas ela catava o tanso numa publicação qualquer e aquilo tinha alguma dificuldade na altura porque a percentagem de tansos não é tão elevada como hoje. Sim. Hoje, a fazer o jogo seria o jogo do sensato, encontrar o sensato, e é por isso que eu te pergunto isso. Parece-me sempre que eu mergulho nessas águas, o número de comentários venenosos aumentou-me um nível que eu nem sei pôr em porcentagem. Parece-me que, sobretudo com a força do Chega, eu recordo-me ter publicado um texto sobre o Saramago e apareceram 4 ou 5 gajos do Chega. Qual é a relação que tu estás a... Recordo-me disto, um post qualquer, eu sei que era um documentário sobre animais e de repente havia um gajo qualquer a comentar, pois, o Pedro Passos Coelho, opa, estão 2 zebras no vídeo, o que é que o Pedro Passos Coelho tem a ver com isto? Ou seja, consegues manter uma espécie de imunidade. Quando eu comecei, os comentários que apareciam mais de ódio ou de crítica assim gratuita tinham a ver com a piada, com o não achar piada, o não se brincar com aquilo, o ser ofensivo, e isso é uma coisa que eu acho que consigo desconstruir e eu acho que até consegues convencer aquela pessoa, se a pessoa entrar mesmo a matar também, eu entro a matar, mas até pode haver ali uma conversa saudável, tipo, acho que e as pessoas concordarem em discordar, que também é saudável, que é uma coisa que parece que nada não se consegue fazer. Mas quando entra nesse campo, hoje em dia lá está, os comentários mais é tipo escardalha comuna de merda, se tu gozas com o Chega, ou chamam-te de fascista se gozas com o PCP ou com o Bloco de Esquerda, menos, é preciso dizer isto, é muito, a quantidade de ódio que a malta do Chega põe nas redes sociais é muito maior do que a malta mais à esquerda faz, e há uns anos se calhar não era assim tanto, antes do surgimento do Chega, principalmente com humoristas, era uma malta mais de esquerda que se insurgia e que tentava reportar e caraças e partilhar com os amigos para irem lá todos ofender, e acho que isso hoje em dia mudou um bocadinho, ainda bem, acho que passou essa fama, essa moda, mas acontece isso, e esses não dá muito gozo, tipo, agora, sim, há muito mais comentários de ódio, mas há menos, acho eu, resistência a com isso não se brinca, com esse tema não coisa, acho que isso passou um bocadinho, deu um bocado a volta. Tem as suas coisas boas e coisas más, porque depois há a malta que acha que pode dizer tudo nas redes sociais e ser um burguês, é tipo, estou em liberdade de expressão. E sim, pode, sim. E pode dizer, mas é diferente de um humorista tentar fazer uma piada que até tem ironia e que toca numa minoria ou o que seja, ou tu dizes que os pretos é para voltarem todos para a terra deles. Não é bem a mesma coisa.
E antigamente confundia-se isso, e hoje em dia acho que já está bem, já se percebe bem quem é que está a tentar brincar com um tema sério e quem é que está só a ser grunho. Tornou-se uma muleta. E a liberdade de expressão Yeah. é uma frase que vezes em conta nos comentários. E normalmente associada a uma coisa completamente gratuita. Sim. Nem sequer percebes o que é bem humor, não é? Tu dizes uma coisa completamente gratuita. Realmente é verdade. Durante algum tempo no Twitter, o Twitter pré-Musk era muito... Havia uma espécie de exército invisível que gostava de exterminar o humorista de forma mais ou menos visível ou encapotada. Havia um certo gozo. E depois havia fenómenos, não sei se alguma vez te deste conta, eu não estou a pedir que o ser humano seja, como é que eu ia dizer, consiga ser coerente Sim. desde o nascimento até à cova. Yeah. No entanto, é expectável, volta e meia, que haja um lampejo de coerência. Apanha várias vezes certa malta dessa a tentar mandar abaixo uma piada de um humorista, envolvidas umas semanas, a malta desse grupo fazer uma piada exatamente igual e levá-la aquilo como se fosse uma grande coisa. Sim. O problema não está na piada, está em quem diz a piada. Não é? Acho que tem a ver sempre com a empatia que tu tens pela pessoa que está a dizer a piada. Acho que nota-se isso em alguns casos. Pessoas que também cultivam um bocadinho mais a persona do gajo mais duro, mais otário, mais bad boy, não sei o quê, acaba por gerar mais anticorpos. É-lhes menos permitido, se calhar, dizer algumas coisas. Eu sei que digo coisas que, se calhar, outros humoristas diriam e havia gente a ficar muito mais ofendida. E que quem me segue, se me virem e não me conhecerem, acho que é igual, mas quem conhece... É tipo, já me ouvi falar no podcast, já fiz crónicas de opinião sobre uma série desses assuntos mais sensíveis, já, digamos assim. Eu cultivei também essa liberdade de dizer o que me apetece, dando também o outro lado, dando-me a mostrar e não cultivar essa persona do eu digo o que eu quero e vão todos para o caralho e não sei o que, não sei o que mais. Porque não sou eu, estás a ver? Não sou esse gajo e mesmo quando há pessoas coisas eu reflito, é tipo, ok, será que isto pode ter um impacto negativo, esta piada ou isto, assim. Se eu achar que tem piada, faço na mesma, mas eu penso, ou tento pensar, não é? Quando publico as coisas, e às vezes é tipo, pá, isto vai ofender muita gente. Mas Não é tu o meu também não objetivo. controlas. Também É isso, sim. É demasiado pretencioso achar que tu dominas todas as interpretações da piada. Não. Sim, claro, não. Às vezes há coisas que genuinamente fico surpreendido. Tipo, pá, mas como é que há pessoas ofendidas com isto? Não consigo mesmo perceber. E há outras que eu penso, tipo, vai ficar mais gente ofendida e depois ninguém fica. Deixei muito cedo de tentar prever isso. Mas acho que é sempre uma conversa que se pode ter. E não vem nenhum mal ao mundo, enquanto humorista, eu pensar tipo, no impacto que as palavras podem ter e que o humor pode ter e que o humor nas mãos erradas também pode trazer dano. No recreio da escola, o bully goza com o miúdo gordo ou caixa de óculos através de piadas. E aquelas são só palavras, mas fazem dano naquela criança que se vai sentir gozada e que toda a gente está a rir dela. Portanto, o humor também pode ter esse lado negativo. Acho que nas mãos de um humorista, que só é humorista se fizer rir pessoas, porque senão não vai ter público, é mais difícil disso acontecer, não é? Pode haver sempre esse efeito colateral, mas também já não estamos no recreio da escola, não? Também as pessoas já são adultas e têm que saber lidar com as coisas negativas que vêm, que podem vir, não? Falando do caso agora que ficou, que toda a gente falou, não é? Dos Anjos e da Joana Marques, mesmo que aquilo tenha sido coisa e que eles tenham levado aquilo muito a peito e que se tenham sentido ofendidos e atacados e que têm toda a legitimidade para isso, somos todos adultos e grandinhos para ter que lidar, se calhar, com o mundo não ser perfeito e as esquinas não estarem todas almofadadas para a gente não fazer dói-dói. No entanto, esses episódios mostram... Esse aí não sei se me surpreendeu muito, ou seja, o desfecho é aquilo que eu estava à espera. Um certo tipo de reação. Talvez já não me surpreendeu porque já houve antecedentes. Talvez me tenha surpreendido quando houve aquele caso do Will Smith. Porque havia mesmo muita gente a defender o Will Smith, não é? Yeah. Aí talvez tenha apanhado muitos humoristas de surpresa. Isto para casar estes dois casos. Num houve acne, no outro houve chapada. Na chapada não foi a tribunal e o acne... Era pôr ali um clero-asilo ali no meio, não valia a pena levar aquilo a tribunal. Não, eu acho que eles foram vítimas ou de serem eles intransigentes ou de serem muito mal aconselhados. Eu não percebo como é que ali no meio, entre amigos, família, advogados, os advogados eu percebo que tenham dito vamos para o tribunal, claro, alguns 30, 40 ou 50 mil euros meteram ao bolso, mas que ninguém tenha dito, não façam isso. Mesmo que alguém diga, vocês, mesmo que ganhem, não vai ser bom.
Porque eu acho que seria o caso. Imagina que a juíza até lhes dava razão, com a opinião pública maioritariamente contra eles. Mesmo assim, eu acho que eles saíam a perder. E isto, se aquele vídeo teve algum impacto em contratos e Transformavam a Joana patrocínios e não sei Marques o numa quê, espécie de mártir. sim. Se aquele vídeo teve algum impacto a nível de perderem patrocínios e coisas, que eu tenho muitas dúvidas, e que mesmo que tenham, a culpa não é da Joana Marques, que no máximo seria da pessoa que fez a transmissão televisiva ou dos técnicos ou uma coisa assim, isto teve Agora é que vamos ver se aquilo teve impacto. Porque se aquilo teve impacto, então eles agora vão ficar sem carreira e vão perder 50 milhões de euros, apesar de não os ganharem. E se eles não perderem, então é impossível aquele vídeo também ter tido algum impacto. Mas, não sei, acho que foram mesmo mal aconselhados, até dá ali Coisa, tipo... há Não qualquer sei. coisa, nestes casos e noutros, a questão da ofensa e a forma como o português rapidamente percebe a frase ou o que o outro diz como ofensa. E depois entra aquela expressão que é o respeitinho. Nós facilmente resvalamos para frases desse género. Nós reagimos muito mal à crítica. A figura do crítico, pensando num crítico de isto está mal, isto não sei o quê, é um crítico, alguém elevado a estatuto de artista. Um gajo, estou pensando na literatura, era um escritor que também era crítico. Não há essas figuras, já há uma figuras assim no público que fazem uma dissecação assim do cinema, mas na comédia não existe ninguém, na literatura cada vez menos. Se existisse um crítico desses à antiga, em que se fosse preciso malhava num comediante em 6 ou 7 páginas. Sim. O comediante não está à espera de ser assim tão escrutinado. Então, Não, pá, porque eu acho que a figura do crítico é sempre um bocadinho... Muitas vezes, pá, se não sabes fazer críticas, não é? Há muito essa onda. E depois tu não estás a criticar, tu estás a dar a tua opinião. É um opinador, não é um... mas No fundo é isso, porque... eu aí faço a diferença. Há os opinadores e depois há os críticos. Tu estás a dizer, tipo, mal de um... Imagina, tu vais dizer, este comediante não tem piada nenhuma porque recorre a isto e aquilo e não sei o quê. Uma coisa até técnica e Sim, sim, com sim. referências e... Sim, sim, certo, sim. mas as 1000 pessoas que estavam lá na sala riram, não riram? Pronto. Então, o teu argumento é inválido porque o objetivo do humor é fazer rir. Mas se for E ele só fez rir. isso, parece-me que é uma condição absoluta. Se esse comediante ou esse produto do comediante, esse solo, é muitas vezes elogiado tendo em conta o valor de novidade e há um crítico que desmonta isso tudo, na medida em que só esta piada nos últimos 10 anos foi feita 100 vezes. Sim. Ou seja, vai desmontando, não sei se é o máximo ou o mínimo, mas deve agir como um desmistificador ou alguém que desacraliza. Rapidamente entramos aqui em delírios de gigantismo. Mas não é o opinador, é alguém que, indo por aquilo que tu estás a dizer, voltando àquela ideia que eu estava no início. Sim, eu Muitas vezes percebo até certo... está toda a gente Sim. a fazer exatamente as mesmas coisas, os mesmos ângulos, as mesmas formas, e essas figuras que antes havia, no humor, não sei dizer, mas na crítica literária, na poesia, existiam. E Hoje em dia tens muitas na vezes... comida, tens Instagramas de Mas, por exemplo, comida. até o Fernando Pessoa, a obra crítica de Fernando Pessoa é tão volumosa como a obra poética. Ou seja, sim. eu estou a falar de um gajo que era, por exemplo, agora o Ricardo Luz Pereira deixava de fazer humor e dedicava-se cenário completamente implausível. Deixava de fazer humor e agora vou ser crítico de comédia. Sim. E imagina aquela cabeça a dissecar o humor. A crítica faz falta e também a autocrítica faz falta. Eu também acho que faz falta e faz falta. É um meio relativamente pequeno, ninguém quer falar abertamente das outras pessoas a dizer mal e não sei o quê, também porque acho que não fica bem, não é o papel do humorista. Esse crítico resvala sempre, ou quase sempre, depois para um snobismo e um elitismo. E tu vês isso com os gajos do público, por exemplo. Um blockbuster nunca é bom, tem sempre zero. Tem público, zero. Tem muito público, zero. Ui, é francês e é meta absurdo e acaba aberto e não se percebe bem se era um sonho, se era uma cena e as camadas e porque é tudo surreal e metafórico. Eica, 5 estrelas. E cais para aí. E às vezes há esse perigo. Se houvesse um crítico, a figura do crítico musical, se calhar nunca vai tipo elogiar um Kim Barreiros. Estás a ver? Que tem, dentro daquele espaço que ocupa, muita qualidade. Entretém. Vais sempre comparar o Kim Barreiros com o Jorge Palma. E é tipo, claro que não é a mesma qualidade. No contexto certo, eu prefiro ouvir Kim Barreiros numa festinha da aldeia do que Jorge Palma. Portanto... Ouvir música clássica numa festa de algo não fazia sentido, não é? Sim, quer dizer, tem uma queima das fitas e está a tocar música clássica. De repente estás a ouvir Mozart. Sim. Que raio é que eu estou a ouvir Mozart? Não faz sentido. Sim. Ias dizer o papel do humorista de criticar outros e não sei o que ias dizer. Eu não sei, isso. eu percebo essa questão do mau tom, do parecer deselegante, mas isto está presente na história, criou várias caramuças.
Por vezes criou-se cisões entre pessoas que eram amigas. Estou a pensar, por exemplo, no livro Estrangeiro, do Albert Camus e do Sartre, que escreveu o prefácio. Já não me recordo bem se foi o facto de ele ter escrito o prefácio ou um comentário posterior que quebrou a amizade. Mas seja como for, não é preciso ir a esse nível de erudição. É olhares para uma obra, qual é o comentário típico que se faz uma obra de stand-up atualmente. Com base nos números, tem estes números, é bom. Não tem estes números, não é bom. Vendeu isto, é bom. Isto não tem nada a ver com a comédia. No meio não se fala assim. Se calhar depois abertamente cá para fora não, mas no meio... Só que o que eu acho é que essas críticas, quando vêm de alguém do meio, nunca são muito honestas. Porque são sempre com base nas tuas amizades pessoais e preferências pessoais da pessoa. São muitas vezes com base também em ressabiamento. Mas será que o humorista não se consegue emancipar disso tudo? Acho que não. Acho difícil. Que não? Acho difícil. Já sou um romântico. Consigo, para mim, se calhar. Mas para eu estar a dar uma opinião, não sabendo se eu estou a ser completamente justo, e até porque às vezes são opiniões que se formam de pessoas que nem viram umas coisas umas das outras. Lá está, há essa animosidade, ou não é bem o estilo, ou achas que é mais isto, ou é mais poser, ou é um gajo mais daqui, e cria-se isso. E então eu acho que sempre que alguém diz... Eu lembro-me lá há uns tempos, fazia essa pergunta, assim para a meia-noite, qual é que é o pior humorista de Portugal? Quando iam lá humoristas. E a resposta nunca era honesta. Porque a resposta, para ser honesta, se tu tens de dizer qual é o pior humorista de Portugal, tu tens que ir dizer um nome de um gajo que não é conhecido e que está, se calhar, a começar e que é uma grande merda e que pode ser sempre uma merda ou pode vir a ser bom. Mas tu vais ser honesto e dizer qual é o pior humorista de Portugal, tu tens que dizer esse nome de um gajo que não é conhecido. Mas ninguém quer dizer o nome do gajo que não é conhecido porque só vai ter ressonância no público se fizeres o nome que as pessoas conhecem. E então eu sempre achei essa pergunta, a pergunta e a consequente resposta meio desonesta. Porque uma coisa é dizer o pior, outra coisa é dizer o gajo dentro destes, estás a ver, que são conhecidos ou que vendem, qual é o que tu não gostas. E isso, se a pergunta fosse feita assim, é uma pergunta mais feia, não é? Olha, dentro destes 20 humoristas, qual é aquele que tu não gostas nada? E tu ficas, essa pergunta eu não vou responder. Há variantes, isto vai dar tudo ao mesmo sítio. Estamos a analisar a coisa pelo lado negativo, mas pelo lado positivo caímos em generalidades da mesma ordem. Sim, isso é a mesma coisa. Aquilo é incrível, toda uma história foi incrível. Sim, ele é bom. Porque raio é que é bom? Não vai além disso. Parece-me que caímos neste conjunto de generalizações típicas quase de político. Havia aqui um cartaz, eu moro no Algarve, tirando o lado do Chega, que os slogans iam num sentido, e depois do outro lado tu percebias, eram tão genéricos, tão genéricos, que perto da minha casa havia um, salvo erro, até foi dos que ganharam a CDU, Afirmar Silves. Não conseguias nada mais genérico. Afirmar Silves quer dizer que Silves, enquanto cidade, tem baixa autoestima? Nós, como temos medo que as nossas palavras surtam efeito como ofensa em alguém ou um grupo de comediantes, vamos criando generalizações enfadonhas do género. Os políticos também gostam muito a rendas acessíveis ou a rendas moderadas. Se o Montenegro dissesse rendas moderadas, toda a gente aplaudia. Mas agora disseque-me o que é isso de renda moderada. Esses 2.300... você é um... E eu parece-me que nós nunca damos o outro passo. Porque eu acho que lá está, tipo, o papel do humorista é fazer rir. E quando estás a dizer mal de outros humoristas, não estás propriamente a fazer rir. Claro que podes falar disso, estamos aqui, por exemplo, em uma conversa, não estamos aqui a fazer humor, mas e também acho que isso vem de toda a gente ter um bocadinho complexo de fraude e toda a gente sabe que se dizes mal do outro, depois vão-te cair em cima, vão dizer mal de ti e tu também tens telhados de vidro e inseguranças. Mas, por exemplo, a Joana Marques, quando pega em humoristas e faz o extremamente desagradável e está a fazer humor com isso, aí é totalmente diferente. Eu acho que isso aí até faz falta, se calhar, a ver mais, estás a ver? Para nós estarmos também no objeto, no visado do humor, normalmente estamos sempre do outro lado. Agora estar a dizer, aquele gajo não gosta, pois tem muito a ver, é tão subjetivo. Não queria chamar arte, porque é uma discussão que eu tenho há muito tempo. Acho que o humor não é arte, mas da criação, coisas criativas, acho que é das coisas mesmo mais subjetivas e que tens muito mais para todos os gostos. Há um critério que me parece válido, seja para humor, seja ele arte ou não, e para outras que são tradicionalmente chamadas arte, o lado fecundo. Se este artista depois gera uma prole mais à frente. Se há inspirações e tu, no teu caso, até já se nota, pelo menos neste sentido, o facto de, se calhar até para defenderes, criaste uma espécie de solo com segmentos à parte fora stand-up, isso foi inspirando comediantes, ok, dá para fazer isto também. Já tens uma carrada de filhos de alguma forma.
Ou seja, já geraste. Pode ser, eu próprio também fui não é? Influenciado por outros que via fazerem isso. Por E sim, exemplo, estávamos a surgiu um falar do bocadinho. Ricardo Aruz Pereira, ele tem uma família que nunca mais Claro, acaba, sim, não é? sim, sim. Eu noto mais engenheiros informáticos aí para a comédia. Não sei se é culpa minha ou não, mas, ou se é Sim, só coincidência. Mas isso foi a única coisa até hoje que eu notei. Mas não, acho que é só coincidência. Pá, sim, mas lá está. Então, e se tu gerares muitos filhos, mas fores uma coisa que já não traz nada de novo? Estás a ver? Tem mais valor do que seres um gajo completamente original e diferente. Pá, o Kaufman não gerou muitos filhos, não é? Não há muita gente a fazer aquele tipo de humor. a sorte dele foi morrer cedo, porque se ele Sim. tivesse vivido mais 5, 10 anos, eu acho que aquilo tornava-se insuportável. Pois, essa é verdade também. Eu acho piada aquilo e algumas coisas. Não acho, era o acho. tipo. Também é muito mais fácil tu gerares filhos quando és um gajo ou uma gaja mais facilmente assimilável, se calhar, não é? Pode ser mais fácil e que tens mais sucesso. E às vezes mais sucesso ou não pode estar relacionado com. Eu não sei se tem que ver com sucesso. Eu aqui tenho que ver se o gajo. Eu acho que sim, porque vai olhar e tipo, olha, aquela pessoa vive daquilo e vive bem, é um caminho coisa, e vais fazer com que mais pessoas queiram seguir esse caminho, acho eu. Ok, de fazer o caminho, de trilhar o caminho, em termos de se olhares para a obra de um e de outro e percebes que há uma ligação forte entre os dois, eu não sei se o parâmetro de sucesso terá peso, mas parece-me que não é o elemento preponderante. Dos escritores, em humoristas, não consigo assim muito rapidamente fazer essa divisão. Tipo de escritores que têm uma obra fechada, ou seja, é muito boa, mas eles começaram uma coisa e fecharam e tu não consegues dar continuação. E há outros que vão deixando portas abertas para os que vierem, é só abrires e ele deixou a meio e tu vais por aí e segues caminho. Pode acontecer nos comediantes. Se olhares para trás para um comediante, pegas numa ideia do Carlin ou uma abordagem, só pelo facto de trazeres por este tempo vai ser uma coisa completamente diferente. Sim, sim, sim. Há uma ligação, não tens necessariamente falado do tema do Carlin, do ângulo, mas há ali uma palavra que te desencadeia qualquer coisa. E de alguma forma, se fizéssemos um teste da ADN, havia um grau de parentesco. Havia um grau de Sim, parentesco. eu acho que isso pode acontecer mais, por exemplo, em quem faz só atualidade, a longevidade da tua comédia, quanto mais tempo fores relevante, estejas ainda a fazer comédia ou não, ou o que tu fizeste seja relevante nos dias de hoje, mais filhos pode gerar, não é? Mais referências. Por exemplo, alguém que só faça humor da atualidade é muito difícil, pá, daqui a 10 anos ninguém vai querer ver essa pessoa, não é? Por exemplo, os sketches do Herman sobre paródias de programas daquele momento, se calhar tu não queres ver, mas o Herman Enciclopédia, que tem Exato. 30 anos, estás a ver quase, ainda é uma coisa que ainda tem ressonância. Comigo, que vi quando eu tinha 13, 14 anos, que um miúdo de 20 anos vai vir aquilo e não vai achar piada nenhuma. Não sei, estás a ver? O tal canal é outro exemplo. Tal canal, sim, eu vi depois, mais tarde, reposição, mas já não tem tanta ressonância comigo como o Herman Enciclopédia, que foi o programa que me fez apaixonar por comédia. Estás a ver? O tal canal, muito rapidamente, nem estou a pensar em algo específico, mas como ideia geral. Aquilo é metacomédia antes da metacomédia ser uma coisa. Sim, sim. Está a parodiar um canal de televisão e Sim, sim. E que já foi feito depois muitas vezes, por muita gente diferente. Ele gerou muitos filhos, mesmo o próprio formato. quando ele é mesmo bom, nunca deixa de ter filhos. Parece que estamos numa fase, e isto é um parecer cínico, e quanto a mim estamos numa fase em que já não posso ver metacomédia. Eu acho que a metacomédia um ponto em que se torna um escritor que não gostava nada da metacomédia, que dizia, ele dizia a meta-abordagem, propunha a metacomédia, a meta-literatura, tudo no mesmo saco, que tende para o apocalipse. Tu, à medida que te vais afastando do teu objeto, seja de comédia, seja de literatura, vais-te afastando e matas aquilo. Porque às tantas só estás a falar de alguém que já falou sobre aquilo, na ideia dele, do David Foster Wallace, e se revela um medo. Tu estás-te afastado do objeto para quê? Além de que tornas a coisa muito mais barroca, mais difícil, mais... Se bem dissecada a comédia, só estás a replicar aquilo que já foi feito vezes sem conta. Quanto a mim, já estou um bocado saturado de metacomédia. Sim, acho que às vezes é um mecanismo de defesa para... em sketch acontece muitas vezes, não é? Não sei se é deste sketch, vamos pôr aqui uma cena meio meta. Eu curto, quando não é feito da mesma forma. A ideia que me dá é que já ninguém consegue terminar um sketch. Sim. Eu comecei a ver esse lado em séries de sketch na Netflix. Não havia forma de terminar sketches. Há ali 3 ou 4 séries de sketches na Netflix, não me recordo. Era a punch final e depois o sketch prolongava-se. Às vezes tinha graça pelo facto de se prolongar e isto já devia ter acabado. Mas se é sistemático, às tantas... Parece que não há forma de terminar sketches. O que é que tu achas? Por exemplo, quando tu gravaste Falta de Chá, até podes dar assim um lamiré sobre o processo criativo. O que é que tu pretendes num sketch? Que feche
Ou deixa-se uma pontinha solta para eventualmente ligar com outra coisa? Era um bocadinho de tudo ali, como nós queríamos também misturar muita coisa, essencialmente, e estávamos sempre à procura de uma punch final, de uma surpresa final que fechasse o sketch e que acabou. Esse era sempre o principal em todos os sketches. Depois havia alguns que eram pensados para haver uma continuidade ou para as pessoas mais à frente perceberem, que parecia que ficavam ali, e alguns que eram para acabar assim meio meta, menos. Houve alguns casos em que é tipo, não temos forma de sair disto, fixe, que justifica, então vamos arranjar aqui, nós gozávamos com isso, vamos arranjar um subterfúgio do amor, saímos de personagem e aparecia o barulho dos malucos do riso e não sei o quê. E então era um bocado isso, mas sim, eu quando faço sketch é tipo, ok, isto tem que ter uma punch final forte. Mas às vezes não é preciso, a verdade é essa. Às vezes o sketch pode ter só muita graça e sais em fade. Há músicas que acabam em fade, não é? E está tudo bem, mas acho que funciona sempre melhor se for um crescendo e no fim a gargalhada melhor for no fim. É como a fazer um beat stand-up, a mesma coisa, não é? No fim vira punchline maior e que saca risos e passas para o tema seguinte. E é assim que eu vejo quando estou a escrever sketches, tento que tenha essa estrutura, mas é difícil fechar sketches porque às vezes já estás ali no meio daquela premissa, já escreveste e aquilo tem piada e tu não queres largar o sketch só porque não tens uma forma de fechar fixe, porque o sketch está bom. E encontras formas de fechar que é tipo, não é tão forte como, sei lá, o início. E então às vezes um gajo vai para esses subterfúgios. Já quem faça isso muito bem, eu não tenho muito jeito, por exemplo, para o nonsense, não é uma coisa que me saia naturalmente fazer coisas mais nonsense, mas admiro sempre, tipo, há sketches que acabam só pura e simplesmente uma cena boa nonsense e parva e que funciona bem. Eu vou mais para a punchline mais marcada, mais escrita do que às vezes visual, por exemplo, é uma coisa que eu também não tenho muita aptidão. Tens visto alguma coisa de sketches nos últimos tempos? Muito pouco. Cada vez vejo menos comédia. É um bocado clichê, que muita gente diz, né? Quando começa a fazer, porque depois vês e estás a analisar aquilo. Mas por acaso, vejo séries de comédia, isso gosto de ver. Tipo stand-up, vejo muito pouco. É portugueses de malta com quem eu me dou que vou ver, e quando vou aos comedy clubs, aí gosto de ver, até malta que está a surgir. Ver solos, isso é muito raro ir, às vezes por preguiça, estás a ver? Mesmo às vezes fico fácil, devia ter ido ver aquele, não vi. Sou meio preguiçoso de sair de casa. E é isso, sketches. Eu acho que a última série de sketches que eu vi que gostei muito foi tipo o Key and Peele. Volta e meia vou revisitar, aquilo está, além de estar com muita piada, eu já achei incríveis como atores daquilo. A produção também é outra coisa, não é? Faz ali sketches que se calhar tem um orçamento de uma série de sketches feita cá em Portugal. Mas não é uma coisa que se perdeu um bocadinho, não é? Em Portugal não se faz muito sketch. Faz aqueles mais básicos para a net e há malta a fazer isso bem, fixe, às vezes só com uma toalha na cabeça a fazer de mulher e muitas vezes tem piada, mas aquela série de sketches tipo, bem trabalhada e bem feita é cada vez mais raro. Houve o Ruído agora, recentemente, foi a única da que eu me lembro assim nos últimos tempos que surgiu e que teve muito impacto, se calhar até mais nas redes sociais, não é? Teve uma repercussão muito grande. E acredito que até estava bem feitas as edições para o Reels, estavam bem cortados os sketches para aquilo, teve muito impacto. É pouco, historicamente, acho que o Ricardo Pereira dizia isso, que os sketches tinham sempre uma audiência fraca em televisão. Quando eles faziam os miúdos aos frágios, as cenas políticas, que as audiências eram muito maiores. É um formato ingrato. Mas, no entanto, exato. Ficaram conhecidos. E é verdade, aquela vez que eles estavam a falar, ninguém diz isso, não é? Sim. É meio... Porque lá está, ficou uma cena de... Às vezes mais vale ficares de culto. Eles por acaso tiveram uma cena de culto que muita gente conhecia, mas mesmo assim, se calhar a malta de 50, 60 anos para cima não conheciam, não é? Não sabiam os bordões do Gato Fedorento, era uma coisa que apanhou ali malta mais jovem. Conseguiram ter as duas coisas, essa cena mainstream, ter o programa mais visto da televisão, mas tem essa cena de que ficou uma coisa de culto. E às vezes há malta que só tem ou a cena de culto e depois não consegue rebentar, porque é o que falávamos, ser de culto em Portugal não serve para muito. Exatamente. Ou a malta que faz só o mainstream e que depois há uma parte do público que também não os quer validar porque nunca fizeram uma coisa assim mais nicho e mais original e mais fora. Fizeram só o que é mainstream, que também é um erro de muita gente que assiste. Às tantas têm de fazer como certos realizadores, um para o público, um para eles. É isso. Eu acho que isso é uma coisa que faz sentido fazer. Por acaso, acho que não há nenhum comediante em Portugal que tenha adotado essa postura, nem sei se faz sentido. Um solo para as massas, vou fazer um solo indie. Sim. Precisas ganhar dinheiro, voltas para as massas. Há muitos realizadores que fazem isso. Gun blockbuster e depois, ok, vou fazer aqui um filme de autor que ninguém sabe bem o que é,
Se calhar um dia vai-se fazer. Hoje em dia, se calhar ainda não há. Só quem está já muito bem confortável na vida é que pode fazer isso. É que se pode dar o luxo de fazer isso. Ainda não há assim tantos filhos do stand-up com a vida assegurada para Sim. até aos 60 anos. Sabe? Sim. Mas, por exemplo, agora voltando, ainda não falámos de uma cena que eu gosto muito de ver, preliminares. Tens uma visão, e se calhar para a próxima, talvez não seja descabido convidares o Luís Montenegro para conhecer o Portugal fora de Lisboa, Sim. mas tu tens uma visão, seja da cidade, de um Portugal mais interior, às vezes até pode ser litoral, mas um Portugal que normalmente não é elencado. Certas pessoas que pensam que Portugal é Lisboa, Porto e pouco mais. Eu recordo num episódio qualquer do Preliminares, o Gangue do Casaco, depois encontraram um gajo que tinha um casaco igual e o gajo não quis entrar na vossa brincadeira. Foi agora Castelo Branco, Uma diferença do caraças de Portugal de Lisboa e Portugal de outro sítio qualquer. Pensando no Algarve onde eu estou, no litoral ou indo mesmo para a serra, completamente, e nem estou a pensar no sotaque, completamente diferente. E tu tens essa visão e se calhar é a prova que o teu humor é um humor todo terreno que funciona quase em qualquer lado. Depende. Eu acho é que em todos os sítios há pessoas com as quais o teu humor depois consegue ter algum tipo de... As pessoas que eu vejo irem aos meus espetáculos em Barcelos, eu não as consigo diferenciar das pessoas que eu vejo irem aos meus espetáculos em Lisboa ou no Porto. São as mesmas pessoas. Tipicamente com os mesmos interesses, com o mesmo tipo de humor, né? Supostamente. Não há muita diferença. Agora, eu noto que aquela cidade, uma cidade mais no interior, ou uma aldeia, ou uma vila, a moldura humana que está ali na cidade ou na vila em si é diferente do que se fores a um centro mais urbano. Mas não noto isso depois muito no público que vai ver. Eu não consigo diferenciar, no fim, quando estou lá com a malta, a falar no fim do espetáculo, são, de onde é que são? Não consigo, estás a ver? São as mesmas pessoas que estão noutro sítio. E acho que hoje em dia, com a internet, isso também mudou um bocadinho. As pessoas não estão tão isoladas, mesmo quem está numa cidade pequena ou numa vila. Mas nota-se, depende, porque as pessoas às vezes, o Porto é muito bairrista e não sei o quê. Mas se tu fores ali a bairros de Alfama e não sei o quê, tu vais ver as mesmas pessoas que vês no Porto, nas Fontainhas. As mesmas pessoas, só com um sotaque diferente. E eu acho que somos mais parecidos do que o que se pensa. E no público, tenho tido a sorte de conseguir encontrar pessoas nessas cidades também mais pequenas. Há cidades em que não dá para ir fazer porque não é rentável. Preliminares é diferente, porque é tipo, se tiveres 50 pessoas num bar, fixe, o objetivo daquilo é testar texto. Se eu for para uma sala com 100 pessoas com a tour, eu vou perder dinheiro. Tenho que pagar ao técnico, a malta, a carrinha, hotéis, isto e aquilo. Portanto, não dá. E preliminares surgiu também um bocadinho por aí. Mas, sim. E às vezes tens surpresas engraçadas, que é, ainda agora, foi em Tábua, é o Teatro da Câmara, há alguns convites que eles têm, estava lá muita gente que claramente não sabia o que ia. Entraram, tipo mesmo, estava a começar o espetáculo e entraram 10 pessoas com os seus 80 para cima. Dessas 10 pessoas, eu vi claramente que havia 5 ou 6 que estavam a odiar aquilo. Mas depois havia 4 ou 5 que estavam a rir-se. Cenas bastante negras. E é giro ver essas surpresas. Às vezes uma pessoa vê, tipo, aquela senhora não sabe ao que vem. E às vezes não sabe e diverte-se. Outras vezes não sabe, não se diverte, não há conversa. E às vezes depois vem no fim, tipo, olha, vim com o meu filho e com o meu neto já. Tens a senhora de 70 anos, o pai ou a mãe de 40 ou 50 e o filho de 20 ou de 16. E é giro ver às vezes essa... Eu não acho que o meu humor tenha essa capacidade. Acho que houve ali uma grande sorte daquelas pessoas de 3 gerações diferentes terem um tipo de humor relativamente parecido. Acho que me consigo adaptar, ou seja, se eu tiver a fazer uma coisa para a rádio ou uma coisa assim, ou se me contratarem para umas festas de uma cidade em que eu sei que vai lá estar muito público, não é o meu, eu tento, dentro daquilo que eu gosto de fazer, adaptar e não vou para lá, tipo, para que metade das pessoas saia de lá a não gostar, não é? Eu quero dar uma boa noite às pessoas. Nos espetáculos a solo estou-me a cagar para isso, não é? Tipo, acho que quem vai maioritariamente é quem conhece e portanto eu vou fazer aquilo que eu quero e que eu gosto, confiando que as pessoas vão gostar. Há de sempre haver uma porcentagem que não gosta e uma porcentagem que deixa de gostar e que evoluímos para sítios diferentes e está tudo bem. Mas era uma das coisas que eu gostava de fazer, exatamente para testar isso do humor ser todo o terreno, de conseguirmos fazer o humor para todo o terreno, era ter um preliminares em que é tipo um episódio num lar de idosos, outro é numa cena tipo religiosa, outro é numa prisão, outro é para crianças, estás a ver? Consegues adaptar aos contextos e fazer rir vários tipos de pessoa que aí são muito homogéneos, não é? Um público muito homogéneo. Ias adaptando o material? Ou acho que sim. Okay. Tinhas que adaptar. Sim. Acho que para ter piada tinhas que ser, porque senão tinhas que ir pela coisa mais relatable e abrangente, que é mais difícil de ter piada e não te ia dar gozo para testar. Mas teres assim uma parte normal e mesmo arriscares, é tipo, olha, isto aposto que no lar vão odiar, mas
ok, se eu vou ser fiel a estes 5 minutos, eu vou fazer aqui. Depois vou-lhes dar, vou começar de uma forma que seja mais fixe para eles. Era uma experiência engraçada, mas não sei se será feito um dia. Lar é uma coisa que abunda em Portugal, por isso. Sim, isso é fácil. É cada vez mais, não é? É É um fácil, país sim. de velhos. Eu não sei se nós estamos em segundo ou em primeiro ou em terceiro. Eu sei que estamos numa posição de topo. Sei que o Japão também está bem colocado. Sim, sim. Isto é uma coisa completamente fora. Tu tens ideia de quantas pessoas morrem por ano no mundo? No mundo não sei, sei que em Portugal vai 100 mil em média, portanto extrapolando não faço ideia. Queres arriscar um número? Eu soube disso no outro dia, fui à volta de uma conversa, fui verificar num site de estatística onde isso é adaptado quase de tempos a tempos. Tenho um número na cabeça. Queres arriscar? Pá, extrapolando, se bem que depois tens os países em desenvolvimento que devem morrer muito mais gente, eu diria 100 e tal milhões, 200 milhões por ano. 43 milhões. Só? Sim. Então peraí, se calhar fez mal as contas. 43. Mas eu não sei, por acaso eu não Ou me seja, recordo se estava lá uma legenda se era o ano sim, em que exato, estamos fiz mal as contas. até ver, ou seja, eu não sei se compreendo um ano, ou seja, estamos hoje a 13 de outubro de Sim. 2024 até o 13 de outubro de hoje, se é um ano e começou a contar em janeiro, não sei. Sim, não- sim. não- Pois fiz mal as contas, ou seja, eu fiz 100 mil por 10 milhões, portanto 1 milhão por 100 milhões e 10 milhões por 1 milhar de milhão. Somos 8, uns países morrem ou seja, menos, sim. 40, quando eu fui 50, ver, faz sentido. 43 milhões. Muita gente. É muita gente por dia, né? Muita gente por dia. É muita gente que morre. Não há nenhum memorial das pessoas. Todos os anos havia um memorial onde punhas todas as pessoas que Sim. É a coisa que eu costumo dizer, tipo, piadas com a morte é a cena mais relatable que devia ser. Devia ser zero humor negro e devia ser considerado humor autodepreciativo, piadas com a morte, porque todos vamos morrer. Concordo em absoluto contigo. Não percebo como é que se fica, como é que se acha que é um tema pesado, porque é tipo, é o tema que nos vai calhar a todos. E portanto devia ser o tema mais relatable, devia ser muito mais relatable do que dizer que quando tens de fazer assim nas casas de banho para acender as luzes e não sei o quê, devia ser muito mais relatable fazer piadas sobre a morte. Não achas que a nossa sociedade está a tentar fugir a essa ideia? O facto de muito mais pessoas porem botox ou fazerem cirurgias estéticas, como se a morte depois se importasse, não é? Sim, a morte estivesse a passar, ok, isto recaustou a cara, já volto. Nós estamos a tentar fugir à morte de todas as formas e feitios, como se a morte se importasse disso. Sim, eu acho que é tentar fugir ao envelhecimento também. Mas de alguma forma está ligado. O envelhecimento é o. Há vários sinais que, de facto, todos os sinais de envelhecimento é a morte a dar de si, não é? Sim. Olha, estou aqui. É a chegar, está a chegar. Está a chegar, ela vai fazendo todas as noites, em vez de ser o risquinho na parede que o preço faz, é a morte todas as noites, faz uma ruga na nossa cara, vai-se tornando cada vez mais presente. Daquilo que eu gosto de ver na arte e no humor, supondo que não é arte, tem sempre muito que ver com a relação que o gajo, o artista, tem com a morte. Não me parece que seja, ou pelo menos eu não gosto de um artista que faça a sua obra com as costas viradas para a morte. Aquilo que resulta parece-me sempre uma coisa muito fraca. Fazeste conta que a morte não existe? Sai sempre uma coisa sem saborona. Essa noção de finitude que vem a introspeção, não é? Que é o que nos diferencia dos outros animais. E dá-te urgência. Eu acho que o melhor tipo de criação, seja do que for, vem normalmente dessa introspeção, não é? Pode ser obviamente uma análise do que está à tua volta, mas depois de uma introspeção para forjar aquilo tudo. Para mim está sempre presente essa... Aliás, é um tema que me acompanha desde sempre, não é? Se calhar era mais saudável que não tivesse tão presente para a minha cabeça, mas eu ainda tenho esperança que vamos ser todos imortais nos próximos 50 anos. Portanto, é um gajo aguentar-se um bocadinho. É aguentar, comer mais verduras, não é? Comer mais verduras. E poupar, porque vai ser só para a malta que tem mais guita. Se tiveres um convite para atuar na Arábia Saudita, podes dar essa desculpa. Sim, vou isso, olha, estou a guardar, este milhãozinho é para pôr de lado para quando vier a transferência da consciência para a PEN. Fazendo este exercício, o Guilherme Duarte, se tivesse chegado aos 40, sem nunca ter pensado na morte, tu serias outro gajo. Não me parece que a nível de humor fosses tão interessante como este. Acho que não faria humor, até. Acho que não faria humor. Acho que foi também essa noção, esse medo que está sempre a parar da morte. Às vezes eu acho que é fixe estar, não é? Um gajo estar presente e aproveitar as coisas que vão acontecer. Outras vezes não, pode ser um medo mais debilitante. Mas acho que foi eu ter essa noção que me fez, por exemplo, arriscar e despedir-me, e é tipo, um gajo vai morrer e a vida é só uma e o gajo tem que fazer o que gosta. Se eu não tivesse se calhar esse medo da morte, acho que não teria tanto
descontentamento em estar a seguir uma linha que toda a gente segue, não é? No trabalho, pá, recebes dinheiro para pagar as contas, para teres dinheiro para ir para o trabalho, e infelizmente é assim que a maioria das pessoas vive. Eu tive a sorte de poder arriscar um bocadinho, e acho que veio também um bocadinho daí, de tipo, pá, se calhar vou morrer novo, minha hipocondria, tipo, se calhar vou morrer para o ano, portanto mais vale ir. Mas mesmo assim, pago muita segurança social. Por acaso a minha hipocondria devia levar-me a não descontar para a segurança social, que é tipo, pá, não vou chegar a velho para ter reforma, que se foda isso, não é? Mas pronto, cá É estou uma eu a pagar hipocondria a pouco segurança social sensata, dos não é? outros. Yeah. Isso estás a dizer, havia duas figuras no tempo dos romanos, não sei se era o mesmo gajo, mas se for dois ainda é mais engraçado. Havia o gajo que dizia ao imperador: não te esqueças que és mortal. A maioria de nós não somos uma espécie de Eddie Murphy, um príncipe em Nova Iorque, para termos um gajo cujo trabalho seja só isso. Olha, não te esqueças que és mortal, não te esqueças, Sim. somos nós a fazer esse trabalho. E depois havia um segundo gajo, que às tantas é o primeiro, tinha um outro part-time: não te esqueças que és ridículo. Eu acho que estas duas lembranças contínuas é muito daquilo que faz um humorista. Se tu te esqueces que és mortal, podes começar a ir por um caminho que nada tem que ver com as coisas que, para utilizar um termo dos dias que correm, relatable, e se te esqueces que és ridículo, calhas no programa da Joana Marques, sendo Sim. que isso é o menos. O humorista tem que ter uma relação com a morte e também tem que ter uma relação com o Sim. ridículo. Não, Caso acima de tudo, contrário, levas a mal por aparecer lá. isso. Se te lembrares sempre todos os dias que és ridículo, sabes que mais cedo ou mais tarde vais aparecer. Eu não sei como é que vou lidar quando se eventualmente aparecer. Percebo que seja. O que eu sei é, mesmo que lides mal, pá, finge que lidas bem. Eu acho que é a lição que está, e eu não percebo quem não consegue fingir que lida bem. Porque eu digo daquilo, se me doer imenso, eu vou aparecer com um sorriso. Tenho a certeza absoluta. Nunca vou mostrar que estou feliz. É o maior erro que se pode fazer. Não consigo perceber como é que além de seres ridículo, depois és burro. Não sabendo. Mas isso aí, não estou a dizer que estás a dizer isso em relação aos anjos. Alegadamente estás a dizer que. Não estou a dizer só aos anjos. Muita gente que eu vejo, fala comigo, fala de mal, tipo, que postam nas redes sociais, quando os que brincam com isso são os que saem por cima. E houve uma inversão que eu recordo, desde os tempos do Herman e depois, que parece que isso era de conhecimento de todos. Se souberes brincar com aquilo que te aconteceu, sais por cima. E agora Sim, parece claro. que houve aqui uma fase em que, epá, isto dá para. E se calhar até deu de alguma forma. Pessoas começaram a lançar notas de repúdio, coisas do género, apegaram-se mais ao papel de vítima, em vez de entrar no jogo. Sim, mas antiga é totalmente diferente. Na altura do Herman, se fosses alvo de uma paródia do Herman, também não estavas exposto a milhares de comentários a gozar contigo. Sim, E é então acho que isso mudou o jogo, e também não estavas exposto a milhares de elogios todos os dias, às vezes que não são assim tão merecidos e que te levam o ego. E que te fazem esquecer que és ridículo. Exatamente. E então acho que essa conjugação das duas coisas faz com que as pessoas não consigam às vezes se calhar aceitar tão bem, e o facto de haver pessoas que entram nessa esfera pública e que não estão, se calhar minimamente preparadas para isso, achavam que estavam e não estão, queriam só ser influencers e ter umas marcas a oferecer uns cremes, e de repente têm montes de seguidores e montes de comentários de ódio também consigo ter empatia com isso. Não é fixe tu seres bombardeado com ódio nas redes sociais, mesmo que sejas ridículo. Porque às vezes, ninguém te disse que eras ridículo. É tipo aqueles pais dos miúdos que iam aos ídolos que não sabiam cantar. Ninguém lhes disse para não ires cantar. E tu foste lá e depois toda a gente gozou contigo. E é tipo, ok, devias ter olhos na cara para saber que não devias estar nesta posição. Mas se não te levares a sério, quando Sim. és visado numa piada, nunca tem um grande poder. Claro. É como se fores no trânsito e te chamarem um nome qualquer, tu só ficas ofendido se quiseres. É a mesma coisa. Tipo, a ofensa acaba sempre por ser tomada. O que eu acho é que lá está. Todos nós temos um ego, todos nós temos fragilidades e pronto. Nem toda a gente sabe lidar e nem toda a gente tem de saber lidar. O facto de não saberem lidar também é completamente legítimo. Eu só acho é que se não lidas, pelo menos finges que lidas, não sejas burro. Sim. É só isso. Estou aqui a ler um livro que é a Antologia do Humor Negro. É um livro já antigo e tem no prefácio, acho que é uma citação do Freud, em que ele diz o que é que seria expectável num bom humorista. Ele diz que o humorista deve ter o ego, deve tratar o ego da mesma forma que um pai severo trata o filho. Tê-lo sempre debaixo de controle. Não me parece um mau ensinamento. Se deres rédeas soltas ao ego, o ego vai por aí afora. Eu tinha numa cena que era uma rima de uma cena de Gandinho que eu fiz, que dizia isso, que é tipo que o complexo de Deus tem que viver com o complexo de fraude. Estás a ver? Tens que os pôr os dois à luta. Nunca vis nem muito para cima, nem muito para baixo. Sim. E acho que isso é...
tem que ser. E há dias em que tu te sentes, cara, sou mesmo bom. E há dias, por isso é que a cena de fazer stand-up e de renovar texto é fixe, porque tu sais de um solo, aplausos de pé e coisa, e vendeste e sentes-te maior, começas em pânico do que é que vais fazer a seguir, pelo menos eu começo, e depois vais fazer as primeiras vezes e vais a um comedy club, estão lá montes de malta que faz há muito menos tempo do que tu, podem ser ou não menos conhecidos ou mais conhecidos, e vão ter muitos mais risos do que tu. É muito bom para voltares à terra e voltares, ok. Tenho que me esforçar como ao caralho. Está fedido, não sou assim tão bom como. Enganei as pessoas naquele sol, consegui enganá-los, consegui enganá-los mais uma vez, mas agora é que começa. Agora é que começa outra vez. Está a zero, já não interessa, vai para trás. E isso é fedido. Dá gozo, mas é tramado. Os budistas têm um ritual, é o ritual de esmagamento do ego. E o stand-up, sobretudo quando é para experimentar texto, tem muito isso. É um ritual de esmagamento do ego. Tu podes pensar que és muito bom, mas as primeiras vezes, se correr mal, tu pensas, ponderas tudo e olhas para aquele texto, mas que raio, deixei de saber escrever, Não, e às vezes corres o risco de te enganares a ti mesmo também, porque as pessoas podem já te conhecer e já te dão um desconto e já estão mais predispostas para rir porque já se riram contigo no passado, e tu ganhas outras ferramentas com a experiência para fazer piadas mais fracas funcionarem. Conheces melhor os timings, a tua postura em palco está melhor, e às vezes podes cair no erro de ficares menos exigente com o texto. Estás a sacar risos e está a funcionar, eu faço tudo aqui, e depois não te das conta que já não baixaste muitos níveis a tua exigência no texto, porque consegues sacar risos na mesma. E acho que é preciso ter isso. Pode acontecer para a malta que tem muito carisma ou que é mais extrovertida por natureza, acho que também tem mais azar, porque sorte e azar. Sorte porque têm essas ferramentas, azar porque correm mais o risco de cair aí. Alguém que tenha menos isso, se a piada não for boa, não tem tantas ferramentas. Mas, para... Como diz o nosso amigo Freud, se tiveres o teu ego baixo de controle, estás sempre... É a parte boa de, às vezes, ter baixa autoestima, é que regressas ao sítio, ao teu ofício, reescreves. Às vezes ainda que a stand-up tenha muito a ver com a confiança, se essa confiança estiver logo lá desde o início, desde o momento da escrita, pode-te atraiçoar. Sim, tá, esse misto, não é? Porque depois, se só tiveres falta de confiança, não sobes a palco, não é? E não consegues entregar as piadas com qualidade. Eu acho que há sempre uma parte de ti que é maior, que diz, isto está bom, isto tem piada. E essa parte tem que vencer à outra para tu conseguires subir a palco. Depois tens falta de autoestima e de confiança em bué fatores entre as alturas da tua vida, eu acho que isso é comum. Mas eu não conheço muitos humoristas que não tenham confiança e não achem que façam boas piadas. Se não achas que estás boa piada, para que é que vais subir ao palco? Depois, quando corre uma merda, voltas para casa e tens duas hipóteses. Ou chamas nomes ao público e diz que é burro e que não percebe e que não sei o quê, ou ficas tipo, vou tentar fazer melhor da próxima. E... às vezes é um outlier, correu mal por diversos fatores, daí para a frente corre sempre bem. E às vezes não é o teu público e está tudo bem. Eu posso ir a um sítio, eu tenho a certeza que se fosse fazer o meu solo, lá está, ao público das manhãs da TVI, acho que a maioria não ia gostar muito, porque não é o meu público. E está tudo bem, eles são burros e não percebem e não sei o quê, e público merda, nem eu sou tipo uma merda porque eles não se riram. As duas coisas convivem, aquelas pessoas gostam de se rir de outro tipo de humor. E está tudo bem com isso. Eu acho que é preciso, às vezes, diferenciar isso. Se vais fazer para o teu público e eles não se riram, à partida, o que tu entregaste foi fraco. E aí tens que perceber que a culpa é tua. Se foste a um sítio que não é costume e o público está lá, não me parece bem que seja o teu público, o que correu mal, também não vale a pena ir abaixo, é testar outras vezes, é fedido, para o ego, mas vai para casa meter-se no banho em posição fetal, mas faz parte. É nessas que se aprende, é o que eu digo sempre quando para gozar quando vamos tipo atuar preliminares e corre bem, eu digo sempre, é nessas que se aprende, não é? Nestas mais fraquinhas e tal. Porque acho que era o que me diziam a mim quando eu comecei também, quando corria mal, digo, ok. Mas às vezes nessas, nós já estamos a pensar num ambiente muito hostil à comédia, às vezes, se bem que o hostil atualmente é diferente do hostil há 10 anos. O hostil há 10 anos era um Texas, por vezes as condições são tão más que tu nem chegas a perceber se aquilo correu mal, tem que ver contigo, não é? Sim, se vais fazer numa tenda, ao ar livre, num jardim, em que há crianças e coisa, e há música e a coisa das pipocas e das farturas, e tu não ouves risos, não dá para tirar ali nenhuma conclusão, não é? Se correu bem ou não. Não é o sítio para ver stand-up, e as pessoas até podem ser satisfeitas, mas tu não vais perceber muito bem. Por isso é que essas um gajo faz pelo dinheiro. E para fechar, uma coisa que tenhas visto, que tenha ficado assim na memória. Pode ser comédia ou não. Eu digo uma que digo muitas vezes, não me canso de repeti-la, porque para mim é a melhor série de humor
e não vejo muita gente a falar nela. Inside Number 9. Acho que nunca vi. Para mim é a melhor série de comédia que eu alguma vez vi. Os episódios não têm ligação nenhuma entre eles. E eles pegam numa premissa e vão por aí afora. Uma série britânica, nunca vi nada como aquilo. Como é que se chama? Inside Number 9. Ok. Acho que já ouvi o nome, mas nunca... Vi essa série, depois vi um filme de humor negro argentino, Relatos Selvagens. Isso é muito bom, é. Já falaram. Ia começar a ver ontem ou antes de ontem para rever, porque já não me lembro muito bem. Cada vez que eu penso neste filme, tenho sempre o mesmo pensamento. Epá, deixa-me lá ver mais obras deste realizador. Esqueça-me. É do mesmo gajo? Não. Ok. Pois o outro em inglês, Poderá ter mais coisas deste universo. Mas se tu gostas dos Relatos Selvagens, arriscaria a dizer que vais gostar do Inside Number 9, apesar de ser universos diferentes. Ok. Mas eles têm um episódio em que pegam naquilo que seria uma cena de cinema mudo. E o Relatos Selvagens, para quem nunca... O que é que viste assim ultimamente? Muito pouco. Vou-te ser sincero, muito pouco. O que é que eu estava aqui... Acho que a última coisa que eu vi assim do humor, do início ao fim, foi a cena do Bad Thoughts, do Tom Segura. E fui assim um bocadinho... Às vezes ouço o podcast, o stand-up dele não conheço assim muito, mas fui ver e gostei muito. A produção, incrível, não é? Está fixe, lá está, faz lembrar um bocado os Relatos Selvagens, no sentido que são histórias grandes, mas separadas, são tipo várias curtas-metragens. Mas esse não é de riso, tipo esse sitcom. Antes havia no cinema que era basicamente curtas coladas umas às outras. O Woody Allen tem um também desse estilo. Sim. São basicamente sketches longos, não é? É o Movie 43, que é aquele que aparece o... Como é que se chama o gajo que faz de Wolverine, do australiano? Hugh Jackman, que tem um sketch em que o gajo vai jantar fora e que tem aqui uma prótese, uns tomates aqui. Bué realistas. E o filme o sketch é só... Aquilo tem pontuação horrível, mas eu acho que os sketches são bué da bons. Às vezes cai no facilitismo, vai muito para o sexo, isto e aquilo. Lá está, mas que não é facilitismo, porque depois acho que estão bem sacados. Mas o Tom Segura... Podes repetir? É o Movie 43. Ok. Tem tipo 2 de pontuação, acho eu, no IMDb. Eu calhou ver aquilo, tipo... Porque achei estranho, porque tem tipo a Kate Winslet, o Hugh Jackman, nem bué da malta conhecia. Nem sabia que eram assim uma série de sketches. Mas o Bad Thoughts achei que estava fixe, acho que está muito bem produzido, acho que tem ali boas ideias e era uma coisa que eu curtia fazer, uma cena assim de sketches, lá está, curtas-metragens, meio curtas, algumas com ligação, outras não. Uma cena tipo Black Mirror também, é uma coisa que eu... Ou seja, como modelo seria, mais uma vez, Relatos Selvagens, que para mim... É isso, por isso é que eu queria ver outra vez, porque eu lembro que gostei na altura, lembro de uma cena qualquer do casamento, mas não me lembro sequer das outras, já vi há bué de tempo. E então quero rever... Não te lembras? Acho que é logo o primeiro. Se eu começar a ver vou-me lembrar, mas eu não me lembro, só me lembro de uma cena do casamento. Do avião é que eles começam a falar e há uma figura que aparece recorrentemente nas conversas. Foi vítima de bullying no meio daquelas conversas todas. E às tantas chegam a um ponto em que é o piloto. Gajo, exatamente. Okay. E eles vão morrer todos. Ok, tenho uma vaga ideia disso. De uma forma ou de outra, empurrados para aquele avião, ganharam não sei o quê, todos a contarem as suas histórias, ou seja, são personagens que pertencem à biografia desse gajo que está sempre ausente, até que se dão conta, mas isto é um bocado estranho, não é? Há aqui esta coisa que nos liga e é o gajo que está... Sim. Esse de entrada foi logo um pontapé, porra, grande ideia, meu. E gostei de fazer uma cena assim, uma cena mais tipo curtas médias metragens e pá, que fossem... assim, terror, suspense e comédia. Eu não me recordo do nome, mas o Woody Allen também tem um filme assim, de curtas, não sei se é short stories. Tenho que ver. Também acho que já ouvi falar disso. Acho que já andei uma vez para ver, mas já não me lembro Mas lembro de ver que o Woody Allen tinha uma coisa dessa. Não era muito comum, mas era um estilo que volta e meia, sobretudo os comediantes recorriam, que eram essas curtas assim mais... Mesmo o género curta, espero não estar aqui a enganar, a esquecer de ninguém, não há muita gente a fazer curtas de humor em Portugal. Não. E se puseres no YouTube... deve haver malta a fazer isso, mas que não são humoristas. Pelo menos conhecidos, estás a ver? Mas malta tipo, que é realizador ou isso e que faz uma curta, tipo para festivais de curtas ou para a faculdade e que tem humor, mas não são feitas por humoristas que eu conheça. Pá, havia uns gajos que tinham uns projetos quaisquer no YouTube e acho que chegaram a fazer umas curtas assim, mas não sei se foi só trailers e depois aquilo nunca foi para a frente, mas tinha essa ideia que havia malta a tentar fazer há muitos anos. Pá, porque é um estilo, é caro, depois não tens distribuição. Mas hoje em dia se calhar uma curta no YouTube até funciona bem. Se procurares em inglês, eu não me lembro do nome, mas consigo dizer mais ou menos a premissa. Já tem uns anos, é numa sala de aula, a professora, já não sei se é no quadro, se questiona a criança qual é o resultado de 2 mais 2. E a criança responde qualquer coisa, ou 22, ou seja o que for. Parecia que isto vai acabar aqui.
Aquilo gera um processo, depois a criança chama o pai, depois os pais, você está a traumatizar a criança, e a Sim. professora pensa, o diretor vai estar do meu lado. Não, aquilo entra até que é despedida, aparece nas notícias, e isto muito antes, terá uns 8 anos. Esta ideia de até a matemática pode ser subjetiva, que é uma ideia que entretanto também ganhou força. Uma das frases que eu gosto mais deste século, para mim das frases mais engraçadas, não foi dita por um humorista, mas foi dita numa universidade nos Estados Unidos, é: para de argumentar que a lógica é racista. Eu acho que Ok. esta frase é das mais bonitas do século XXI. Sim. Também já ouvi. A matemática também era racista, não Sim. é? Mas esta aqui, tu estás numa. Eu acho que aquilo era uma palestra qualquer. Epá, É que sobre isso é a coisa mais racista de dizer, Exatamente. não é? Mas alguém achar, eu agora vou ter uma intervenção. Sim. Para de argumentar que elas querem. Yeah. Sim. Frase linda. Das melhores frases deste século até ver. Acho que estamos falados. Espero que tenhas gostado da conversa. Gostei, sim, senhor. Pá, foi uma boa conversa. Obrigado pelo convite. Estás ainda na estrada com uma triosca. Eu acho que vou conseguir ver-te agora. Vais a Portimão, não é? Dia 18, Agora não é? sábado, dia 18. Vou tentar ir. Está bem, olha, se Muito puderes ir, obrigado. diz-me, que eu se calhar consigo pôr lá um convitezito. Devemos lá ter ainda os da Câmara que não vão ser usados. Que é sempre assim. Pedem e depois querem libertar no dia e a gente fica ali com lugares vazios na frente. É o costume. Malta porreira, não posso queixar porque receberam. Podiam libertar 2 dias antes, era só o que eu pedia, para não ser 2 horas antes do espetáculo, depois não dá para vender. Nunca libertaram depois. Não, mas já deve ter. Muitas vezes não há quem confirme se vai ou não, não é? E às vezes há, mas são sempre poucos lugares, só que são na fila da frente, na maioria das vezes. E tens ali um buraco de 4 pessoas, é chato, ao menos que os metam a meio, aí está-se bem, pronto. Mas também devia haver uma cláusula, já que vão para a frente, caso apareçam, vão levar ali um rosto qualquer, não é? Se houver interação, se o comediante for de crowdwork, eles serão um alvo preferencial. Houve uma vez numa terra que foi... Estava a Presidente da Junta na fila da frente, Presidente da Câmara na fila da frente e tocou o telemóvel dela a meio e ela atendeu. E eu parei assim a olhar e ela depois levantou-se e saiu da sala. Mas mesmo assim, é tipo, mano, foda-se, dá a puta do exemplo. Estás a ver? Não mexe mais, olha, muito obrigado, Guilherme. Nada, pá, obrigado eu.